Fala, galera! Shalom, pessoal! E aí, pessoal? Shalom, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo na paz. E aí, Billy? E aí, Fabinho? Nossa marca? Nossa marca dá o toque aqui, ó. Tranquilo? Forte. Por que você puxa mais pro seu lado, cara? Ah, não sei, porque você Tá pro comeu seu lado. feijão hoje? Minha Não. mão tá gelada, né? Bom. É mesmo, Tá tá gelado? gelado. Tá gelado. Eu tá com medo. E aí, Nervoso. pessoal, tudo tranquilo? Hoje nós temos uma amiga nossa aqui, convidada. Convidado especial. Especial, pessoal. Olha que só vem pessoas especiais aqui. É isso aí, gente. Show de bola. Isso aí. Raquel Maia. Olá, gente! Que prazer estar aqui com vocês. Eu tô muito nervosa, mas me sentindo muito honrada de ter sido escolhida de estar aqui. Nós também Amém. estamos nervosos. O tamo nome dela é nervoso, Raquel, mas pros mais íntimos, né, Fabinho? Ah. Kel. Kel? Kel Maia. Kel Maia. Que É isso legal. aí. Calma aí. Muito obrigado. Muito obrigado por você Raquel, ter é o seguinte, aceitado. Aceitada aí. Você é doida. Confiou demais. Vou falar assim, É. nossa, vou lá conversar com esses meninos, brincadeira. Mas seja bem-vindo, pode ficar tranquila, relaxa. Antes disso, né, começar nosso bate-papo, pessoal, quero apresentar nossos apoiadores para É vocês. isso aí. Vamos. Opa, quero agradecer a Barbearia B&M, É isso aí. que tenha nos ajudado desde o começo, Capim Seco, Muito obrigado. e Fotografia e Cinema. Chips Life, do nosso amigo Rafa. olha aqui, hoje eu tô com a camiseta dele, Ó, Chips Life. Isso aí. Fabinho, falou. O outro é Souza, né, consultor de proteção veicular, que tenha nos ajudado aí. É um novo apoiador nosso aí, que Amém. qualquer coisa está precisando de uma proteção veicular, só entrar em contato com o Souza. Beleza, Isso pessoal? aí. QR Code ser. na tela. Na tela, segue o Pix aí, pessoal. Nos ajuda aí, tá ok? Qualquer valor aí, que Deus te abençoe. Vai estar aí na tela um QR Code aí, bem bacana. Beleza? Vamos lá, Billy. Bora. Opa! Vamos lá, Bora mais lá. um assunto, né? Toca. Você. Kel, como é que você tá? Tudo bem? graças a Deus. boa. É isso aí. Bem, feliz, apesar de cansaço, correria, mas a gente tá sempre bem. Amém. Ah, que bom. é Pessoal, isso pra quem mesmo. não sabe, né, a Raquel, esposa do Will, que esteve aqui com a gente também, né? Isso, Will. Tem 2 filhinhos, Sim. né? O O Tito Tito e a Lia. Lia. Ele é. E a Lia. Muito Vamos já bonitos. vamos entrar nessa, né? Ah, vamos entrar Já nessa vamos entrar daí, nessa. né? Como é que tá sendo essa experiência de ser mãe? Como é que tá? Fala pra nós. Nossa, tem São gente- dois pequenos, São né? 2 pequenos. Ah, tem gente que fala que, assim, são 2 bebês em casa, né? Ah, Ah, Só que essa história vem de muito tempo atrás, assim. Eu sempre sonhei em ser mãe. Nova, antes dos 30. Porque eu queria curtir mais, né? Porque eu via as mães, assim, já é cansativo você ser mãe nova. Agora, você ser mãe, assim, muito, 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 assim, depois da idade, nossa, deve ser muito cansativo. Então, eu já tinha esse sonho no meu coração e o Senhor já me dava palavras sobre o Tito desde os meus 16 anos. sério? Sério. E eu Nossa. ficava, assim, só que nessa época eu achava loucura, assim. Falava, meu Deus. Porque você não era nem casada ainda. Eu nem namorava ainda. Não, Como já, é que... o nome Tito já tava... Não, o Tito não. O nome Ah, não. tá. Era só o filho, assim. Ah, que, o eu, filho. que eu teria um filho e eu tinha no meu coração que o meu primeiro filho ia ser homem, né? Ah, Então, e sem já- contar que a descoberta. já foi profetizando. Já foi. Não, a descoberta da gravidez já foi, assim, super sobrenatural. Eu posso contar agora? Pode. Tá aproveitando, né? o Deve. gancho. Aproveitando. Como foi, assim? Como eu já recebia muitas palavras, eu quero contar isso antes para vocês entenderem como que o contexto de agora, de como tá a nossa vida. Eu já recebia muitas palavras sobre o Tito, que ele seria um homem muito usado por Deus e que Deus ia usar o meu ventre para gerar ele, que ele ia ser grande na nação e tal, essas palavras, assim. Nossa. Só que, na época, eu adolescente ficava assim, meu Deus, eu não sei se eu quero ser mãe. Eu não sei se eu tô preparada para isso, porque não é uma coisa, sabe, é uma carga, assim, que você precisa, é uma responsabilidade sim. muito grande. Então, eu ficava pensando, tanta gente ficava dando essas palavras para mim, que eu comecei a gerar um medo no meu coração, né? Aí, gerou um bloqueio, a pessoa que sonhava muito ser mãe começou a não querer ser mãe.
Eu não quero mais. Aí as pessoas davam palavras pra mim e na minha igreja, que eu era na Assembleia, chegava a profeta perto de mim e eu já ficava, ai, meu Deus, não, vai entregar uma Você foi palavra criada na que eu-" Assembleia? Sim, meus pais são pastores da Assembleia. Desde que eu nasci já lá na no Assembleia, manto. no meio do fogo, sapateando no meio da Ô, glória! Depois nós vamos falar sobre isso. Sim. E aí cresci com isso, depois eu conheci o Will, também é uma outra história que não dá pra contar aqui agora, porque é uma história muito. Mas ele muito falou. Ele deu uma louca. pincelada, né? Ele falou Ele falou um a pouco. versão dele, né? A versão dele. A É, versão dele. fica sabendo, Agora. Que a história verdadeira vem de mim. É. Então, Ah, mas enfim, aí quando a gente se conheceu, tal, eu tinha muitos planos de ter filho, mas de tanta palavra que eu recebia, acaba gerando um medo. Então, eu até fico me colocando no lugar assim, fico pensando nas mulheres da Bíblia. Naquela época era tudo muito mais difícil. sim. Muito mais difícil. Não tinha informação nenhuma. Eu Não tinha imagino tecnologia alguma, né? nada. Então, assim, era tudo assim na raça mesmo. E eu fico imaginando Maria recebendo a palavra do anjo que ela ia ser mãe. E ela tinha o quê? 13 anos? Ela era 13, bem nova. Ela era bem bem nova. nova. Então, se eu, depois que eu casei, já tinha esse medo, imagina uma jovem menina. Uma jovem, uma adolescente. Sim, você né? vai ser mãe, assim, o Espírito Santo que vai te dar esse filho e para ela explicar pro marido. Mas- aquela Explicar, confusão. mas o vai explicar pra família Mas que não o- aconteceu Família. nada. O Espírito Santo, Deus é tão lindo que, tipo assim, ele coloca algo no nosso coração, às vezes não parece que não é compatível. Um exemplo, você tem uma palavra, você vai ser pastor. Mas o cara não se Nada. identifica, ele não quer ser. Ele fala, não, mas eu não quero. E ele começa a fugir do propósito. Exatamente. Quando ele deixa Deus trabalhar, Deus vai moldando, até o ponto que ele fala, não, eu quero ser pastor. E é assim que Deus faz, não é? Aí vem uma maturidade, né? Da pessoa vai Isso. constituindo, assim, É. construção e tal. Aí a pessoa realmente, aquela palavra no passado, né? Tá fazendo sentido. Tá fazendo sentido, tá fazendo efeito. Então, realmente, eu tenho que aprender mais a palavra para pregar o evangelho para aqueles amigos que eu tinha, sei lá. Isso, né? É uma coisa, assim, muito doida Uma mesmo. coisa que eu fiquei pensando muito na época é que eu ficava questionando o Senhor, porque eu lembro que eu recebia muita palavra de correção. Hoje em dia as pessoas pensam que se não for uma palavra de amor que vem do Senhor, não vem de Deus, não é de Sim, Deus. é. Mas Deus é um bom pai. E um pai bom, ele não deixa o filho fazer o que quer, Não. sabendo do que ele vai passar. Isso. Ele corrige, o pai corrige. Então, eu sempre recebi muita palavra de correção, porque eu fui uma jovem muito rebelde. Sim. Por eu ter crescido dentro da igreja, nunca experimentei o mundo lá fora, nunca tinha experimentado. Então, a gente sempre acha que lá fora é muito melhor do que dentro da igreja. Sim. Então, quando eu recebi essas palavras sobre o Tito, tudo, e também junto com essas palavras de correção, eu sei que o Senhor queria me direcionar para esse caminho que eu tô hoje. Então, perdão, gente, se eu quebrar o microfone aqui ao vivo. Não, Paz. tranquilo. E eu sei que o Senhor queria me direcionar para o caminho onde eu tô hoje. Então eu acabava questionando Deus, falando, Senhor, por que o Senhor me falou isso antes? Porque isso tá me gerando medo no meu coração. Sim, é muito Por que louco. eu preciso saber disso agora? Só Nossa. que, depois que eu comecei a receber as palavras, virou uma chave na minha cabeça. Eu comecei a me comportar de um jeito diferente. Eu comecei a viver como se já estivesse me preparando para chegar até essa promessa do Senhor. Então, eu comecei a me resguardar de muita coisa. Eu comecei, quando eu conheci o Will, eu já conversava com ele sobre isso. Só que o Will, ele, pela criação que ele teve, ele tinha um pouco de resistência. Sério? A ter filho novo, sim. Ele tinha muita resistência. Então, depois que eu aceitei a palavra do Senhor, eu falei assim, não, eu quero isso. Eu quero constituir uma família. A palavra de Deus fala sobre isso. O Senhor tem uma promessa sobre a minha vida e eu dei um sim para o Senhor. Falei assim, não, eu quero ser mãe, sim. Uhum. Só que eu sei que o momento certo vai ser quando o Will vir falar para mim que ele quer ser pai. Eu falei isso com Deus. Vai ser porque- tipo um sinal. Sim, porque ele não queria. Ele não queria, não porque ele não gosta de criança nem nada. É porque a responsabilidade que vem sobre um homem, vocês sabem. Sim, é. É assim, ele Eu também não queria. Eu sempre quis ser pai, Eu sempre quis ser pai, mas é tipo assim, não, depois, né? Você quer, Esperar você um quer pouco. procrastinar, né? estudar, vamos não sei o que lá. Exatamente. É. É sempre assim. Nossa, eu tenho que ganhar mais dinheiro. Eu ainda não fiz aquela viagem. Mas a cabeça, nossa,
dos homens é desse jeito, né? Exatamente. Ah, não, peraí, deixa eu conquistar o carro. Deixa eu ter minha sempre casa assim. própria. Aí É porque não é nenhum pensamento errado, porque você quer o melhor para sua família. Com certeza. Você não quer trazer uma criança para o mundo para passar fome, né? Sim. Então a gente fica pensando isso. Só que o Senhor, a família é tão assim do coração de Deus que ele provê tudo. Se ele prometeu, ele provê mesmo, porque Sim. aí depois aconteceu, nós criamos essa maturidade, só que a gente passou algumas dificuldades na nossa vida. Quando a gente casou, o Will foi mandado embora do emprego dele. Teve uma crise muito grande na empresa que ele trabalhava, mandaram 300 pessoas embora. Caraca. Sim, mandaram 300 pessoas embora, e ele trabalhava numa multinacional e tinha um salário muito bom, e a gente estava planejando a nossa vida com esse salário. De repente, a gente foi de um tanto legal para zero. Eu trabalhava numa academia, assim, ganhava menos do que um salário mínimo, era muito pouco. E aí a gente se viu, assim, os dois desempregados, porque eu tinha largado o emprego, porque eu sou extremamente maluca. O Senhor fala comigo assim, vai para lá, eu vou. Vai para cá, eu vou. Eu acho que desde sempre eu fui assim. Eu não sei, os meus pais, eu falo que a minha mãe, ela precisa ter um pouco mais de fé, porque minha mãe é muito pé no chão. Meu pai é totalmente vivendo por fé. Minha mãe, ela assim, não, calma, mas tudo bem, o senhor falou, mas vamos aqui, vamos com calma. Eu não, o senhor falou, tô indo. Sim. Eu tô largando. Então, o senhor falou, ó, vai pra cá agora, vai pra lá, então eu larguei meu emprego. O senhor falou, larguei. O William é desempregado. Ô, Isso aí. louco. Falei, o senhor falou, eu vou, o senhor vai prover. E aí a gente acabou ficando com medo. Mesmo escutando a voz de Deus, a gente morava num apartamento e a gente saiu de lá, falou, a gente não vai conseguir manter. Voltamos pra casa do pai do Will, morando num quartinho. E o Senhor falando que eu ia ter filho. Olha. Que eu ia ser mãe. E eu, olhando aquela situação, a gente morando num quartinho, falei, Senhor, como é que... Como assim? Não, agora não vai dar. O William quer, eu quero, mas também a gente quer ter um lugar para receber. E aí, essa história, sempre quando eu conto essa história, eu lembro de Jesus nascendo na manjedoura. Olha. É incrível como eu lembro disso. Interessante isso, hein? Porque eu fico pensando assim, eu preciso ter um lugar pro meu filho, eu preciso ter... E aí eu fico colocando isso na cabeça. E Maria andando naquele caminho com o filho Sem prestes a condições nascer, não tem aonde ela está, não tem um lugar confortável. Já não era confortável naquela época, mas eles não conheciam também o que era o conforto que a gente tem hoje. E era totalmente improvável, porque ela nem casada ela era. Exatamente. Ela não era casada, então, tipo, foi totalmente... Era simples, Deus, humilde, né? Totalmente de Deus. Deus mesmo. Era muito simples, Ah. humilde Sim. ela. Tranquilo, né? José foi tranquilo, Maria também. Eu também, toda vez que eu passo por essa história, eu sinto essa tranquilidade, essa... Cara, não é uma situação tranquila. Muito pelo contrário. É uma criança nascendo, é um desespero. É você... Sabe, eu imagino o José tendo que... José? Isso. Eu tenho medo de errar os nomes. Tendo José. que pensar nas responsabilidades que ele tinha, porque é um ser humano. Sim. Então, assim, mesmo que o Senhor fale com a gente ainda é humano. A gente tem que forçar a fé. Porque não é assim, tenho fé, tudo vai acontecer, eu não tenho medo de mais nada. A gente tem que lutar contra os nossos medos Isso. e crer que o Senhor vai fazer. Só que mesmo assim, nós somos humanos, então a gente precisa todo dia fortalecer, de glória em glória, a gente vai fortalecendo, assim. E aí, toda vez que eu conto essa história, eu lembro disso, porque eu olhava para o meu redor e via, nossa, a gente está nessa situação. E assim, no momento certo, a gente tinha fechado um apartamento por fé, só que eu tinha odiado o apartamento. O William amou. E eu odiei. Eu olhei pra cozinha, não tinha armário nenhum. Eu, como mulher, fiquei, onde eu vou guardar minhas panelas? O que eu vou fazer? Não. Por que a mulher pensa nas panelas, viu? Não, a gente tem que ter o nosso cantinho. A gente casa pra ter casa. É exatamente assim. Isso, é verdade. E aí o William fechou, tal, e a gente ia assinar o contrato na sexta-feira de manhã. Quando foi na quinta-feira, 11 horas da noite, o nosso pastor liga pra gente, em casa. Na casa lá do meu sogro. A gente no quartinho lá, sentado na cama, felizes. E no dia à tarde eu tava lavando roupa e eu tava chorando lá, lavando roupa e agradecendo ao Senhor que o Senhor tinha nos abençoado com esse apartamento. Não era um apartamento muito bom, mas era o que a gente conseguia pagar. Era um valor de 1.200, alguma coisa assim. Era o valor que a gente conseguia pagar. Sim. E com muito esforço, né? E
Nessa época, o Will tinha chamado para trabalhar meio período na igreja, que a igreja estava abençoando a gente. Então, esse valor dava para a gente pagar. E aí eu feliz lá, imaginando, e eu chorando, porque a segunda casa que a gente morou era uma casinha minúscula e entrava água na nossa casa. Então eu já estava muito feliz, falei, Senhor, nossa, já passamos por tanta coisa, e agora a gente vai para um lugar legal, tal. Isso à tarde. Aí à noite, o pastor Tiago Madruga, se você está assistindo, obrigada, você foi muito usado por Senhor Jesus. Ligou pra gente, a gente, nossa, o que o pastor quer? 11 horas da noite. O pastor ligando 11 horas da noite, Aí, B.O. O que aconteceu, né? Já? Aí o William, assim, falando com ele, pastor, não sei, né? Manda foto aqui pra gente, tá? Eu, manda foto aqui pra gente, tá? Aí o William falou assim, amor, o pastor falou que um amigo dele procurou ele, que ele mora no Equador, e ele tem um apartamento pra alugar, e ele quer que a gente mora nesse apartamento. Caramba. Aí eu falei, ué, como assim? Ele quer que a gente mora... Só que assim, ele falou que é lá na Princesa do Oeste, lá naquela região, lá que, para quem não sabe, é uma região que não é muito barato morar. E vocês estavam aonde? A gente tava no Ouro Verde, sabe, na região do Extra, ali. A gente tava morando na casa do meu sogro, a gente não tinha dinheiro para morar em outro lugar. Mudou aí lá completamente. vem o pastor falando assim, Princesa do Oeste, ele falou, esquece, viajou. A gente não tem dinheiro nem para passar ali, não tem... Falar para ele mandar, mas ele falou assim, ó, aí ele falou no telefone, ó, olha as fotos, ele conhece a gente. Então, ele tem certeza que ele imaginou que eu ia falar isso. Sim. Primeiro, olha as fotos. Depois, ele diz que conversa com vocês. Você liga, depois de olhar as fotos. E eu falo com vocês no telefone, a gente negocia. Aí você já imaginou, não, o Tiago Madruga vai pagar pra nós. Não, nada. Eu falei, não. Aí, beleza. Aí a gente ligou pra ele lá no Equador e tal, e falando com ele. E enquanto a gente olhava as fotos, e eu assim... Não, senhor. Até parece. O que é isso aqui? Eu não tenho dinheiro. Não. Aí o William falando, o quê? Não, tá bom, a gente vai ver amanhã. Aí quando ele desligou, ele falou assim, amor, ele quer que a gente mora lá no apartamento sem pagar aluguel. Oh, meu Deus. Vocês só vão pagar os custos do apartamento que tava parado. Glória. E eu Glória a sim. Deus. Como? Eu não acredito. Eu falei, não, o custo do apartamento deve ser 3 mil reais. Vamos lá, a gente teima até o último. Não, vamos marcar de ver amanhã de manhã. Quando chegou lá, eu fiquei tão cega, que era tudo tão, sabe, tão bonito, assim. Tão além daquilo que você... Eu fiquei assim, eu tremia lá dentro, assim, e falei, Senhor, a gente saiu de um quartinho na casa do meu sogro pra isso aqui. Então, assim, o Senhor, ele sonha muito além do que a gente. Ele sempre faz muito Com além, certeza. muito além. E sem contar, uma coisa assim, um detalhe. Eu procurava apartamento e o Espírito Santo falava pra mim, procura apartamento no Cambuí. Eu tô maluca, né? Não dá. No Cambuí. Procura apartamento lá. Procura lá. E eu, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como. Eu tô morando aqui num quartinho, eu não tenho como morar em outro lugar. E aí aconteceu isso. E aí no outro dia a gente foi ver. Eu só lá inteiro mobiliado, a gente não precisou entrar com nada. Só com nossas panelas. Eu tinha armário para minhas panelinhas lá. Grandes as panelas. E É aí- aqui. Os copos, panela. Aí eu só fui ver os armários, tudo, quando a gente chegou para limpar, porque eu fiquei tão cega, assim, deslumbrada, que eu falei, Senhor, eu não mereço, mas amém. E aí a gente mudou. Um mês depois, descobri que eu tava grávida. Olha, E o Senhor preparou o lugar pro meu bebê nascer. que da hora, Então, cara. Nossa. e aí eu descobri a gravidez e tava tudo preparado, a gente ficou muito feliz. E então o Senhor prometeu, o Senhor sustentou, sabe? Sim, A legal. promessa que ele me deu. Então, depois do Tito, a gente sempre planejou ter 2 filhos. O William queria 4. Eu não sei de onde que ele tirou. Eu falei, meu filho, eu não aguento mais ficar grávida. Me desculpa, depois que a Lia nasceu, porque é cansativo, né? O corpo da mulher fica É que assim, o homem não sente tanto, né? Não É a mulher que, A mulher que carrega... sofre É. mais, né? Cansa depois que mais, nasce. sofre. Tem um amigo nosso que falou assim: o pai só sabe que ele é pai quando o filho nasce. Só sente que ele é pai quando o filho nasce, assim. Isso, Pega exatamente. pega cai no a colo. ficha, né? A mãe já é mãe desde quando descobriu Isso. a gravidez. Porque a mãe tá lá gerando Tá o gerando, bebê. né? A barriga mãe, vai a mãe crescendo. tá sentindo que o bebê tá ali. Isso. A mãe consegue sentir que o bebê é real. Sim. Deu um Agora o pai ele já
Já não, né? É, Ele só vê no ultrassom, mas ele não sente. A mãe sente. É diferente, né? E sabe uma coisa muito, muito doida? Que o William, eu não sei se ele contou isso quando ele veio, mas ele tinha medo de não conseguir amar o Tito. Acredita? Porque Acredito. eu falava assim pra ele, eu não sei se isso é normal, porque eu nunca conversei com outro homem. Aconteceu comigo também. Sério? Porque a Michelle tava quase tendo o Levi e eu não tinha caído a ficha pra mim que ia nascer um bebê, meu filho. Depois que nasceu que eu fui... Nossa, agora sempre eu sou pai. também sempre, na primeira, né, primeira filha minha, demorou um pouquinho pra cair a ficha também. Né? Demorou assim, Sim, uns dias. muito louco. Demorou mesmo. Aí depois foi cair na ficha, tal, aí você vai ver aquelas melequinhas, né? Ah, não, aí não tem como não cair a ficha, né? Aí, opa, realmente Verdade. R$100 a Tá pacote aqui, de fralda. tá aqui uma coisa diferente mesmo. Eu lembro até hoje como que nós mora bem próximo à casa da minha sogra ali, né? Quer dizer, no mesmo terreno, assim. E aí nós ia tudo almoçar, né? Ficava almoçando, aí tinha lá uma coisinha diferente no meio da gente. Até acostumar, Sabe? né? Porque assim, né? Ficava comendo, contando papo ali, e tinha um bebê no carrinho. Do nada. Aí nem parava assim, gente, nem tem um bebê. E quando começa Cara, a comer... é muito doido. Quando começa a comer pra mãe, é assim, meu Deus, eu vou me alimentar, mas eu tenho que alimentar o meu filho. As pessoas que não são pais, eu acho, tem gente que deslumbra muito, assim, acha que automaticamente a chave virou. Não, pra mim, o Tito, a Lia, no mesmo... É que quando veio a Lia, como você já tá mais um pouco maduro em algumas coisas, você já sabe o que vai acontecer depois, né? Sim. Mais ou menos, porque cada filho é diferente. Mas você já vai se preparando já, porque você já sabe o que você aprendeu com o primeiro filho. Sim. O coitado do primeiro filho é o teste. É. O segundo é o sobrevivente, porque... vamos, já foi. Mas é isso mesmo, Mas eu contei tudo isso pra chegar no contexto que, assim... Hoje, ter passado por todas essas coisas, essas experiências, a maternidade, pra mim, foi uma experiência com Deus surreal, porque a gente vê o agir de Deus em cada detalhe. Desde a concepção dele até o nascimento, Deus proveu tudo. Então, muitas pessoas têm medo de tomar esse passo, às vezes tem um sonho, mas tem medo da condição financeira. Claro, você tem que se preparar financeiramente. Eu não vou ser também maluca de falar assim, qualquer um vai. Pelo hoje ainda, como que o nosso Brasil, o nosso mundo está, né? É bem complicado. Nós temos que pensar mais de 10 vezes, né? 10 vezes. Mais de 10 vezes para nós atingir um alvo, um objetivo das nossas vidas, né? Então, aí temos que pensar bem mesmo, né? Orar diante de Deus. Deus trazer uma revelação para você, seguir um rumo. Não sair assim, casando. Aí eu vou casar porque tá na moda. Aí eu vou ter filho porque tá na moda, né? Verdade. Isso daí é complicado. Então nós temos que pensar mesmo, esperar, ter paciência em Deus, calmar. Porque vai dar tudo certo. Entregando na mão dele. É isso aí. Mas o Senhor, ele faz tudo perfeito. Então, quando é da vontade dele, a gente vive nas finanças do céu. Eu vivo assim. A minha família vive assim. Então, quando é da vontade do Senhor... Gente, eu não me preocupo. É porque eu acho que eu sou muito maluca. Eu não me preocupo com isso, porque eu já passei por tanta coisa, o Senhor proveu os mínimos detalhes, que hoje em dia eu criei uma maturidade que eu falo assim, Senhor, se for da tua vontade, eu vou fazer o que eu posso. O que eu não posso, o Senhor vai fazer. Então eu descanso, que é a parte muito difícil de descansar. Entendi. Mas... Raquel, vou fazer uma pergunta para você. Qual foi a maior dificuldade sua, assim, que você teve nesse período? Foi me sentir inútil. Por quê? As mulheres têm que se abster de muita coisa depois quando nasce o filho. Eu era muito ativa no ministério, na igreja, a gente pastoreava já pré-adolescentes, adolescentes. Eu sempre liderava as coisas na comunicação da igreja. Eu gosto de ser ativa, eu gosto de trabalhar. Eu gosto de estar na correria, assim, vida doida de ministério, porque eu já vim desde os meus pais. Eu nasci, meus pais estavam na correria de ministério, dormia no colchãozinho da igreja, era assim. E quando eu tive que parar e ver que eu parei e o William continuou trabalhando, eu vi a vida acontecendo, eu vi que eu parei e o mundo não parou. Todo mundo continuava fazendo e eu tinha que ficar em casa. Eu tinha que amamentar. Para mim isso foi muito difícil. Eu me senti... Nossa, Deus teve que ministrar muito na minha vida porque eu me senti muito inútil.
que, como eu não estava fazendo, eu achava que eu não servia para nada. Mas o Senhor falou para mim que aquele era o meu ministério no momento. Eu tava criando alguém eterno, sabe? Para a eternidade. Então, eu tinha que me dedicar àquele tempo ali. Eu tive que parar. Mas o tempo que eu parei, eu aprendi muita coisa. Mas a minha maior dificuldade foi essa. Foi ter que me abster de muita coisa ministerial, da igreja do trabalho, e ter que me dedicar àquilo. Porque você sente assim, que tá todo mundo vivendo. Nossa. E você tá recluso de tudo. Então, isso foi muito difícil para mim. E nesse período aí, surgiu a empresa também? Ou foi antes? Então, a empresa surgiu um pouquinho antes. Um pouquinho antes, É. né? Nossa, aí você tinha que Tive pegar que... tudo. Nossa, eu tive que fazer uma correria danada. A empresa surgiu... Por isso que eu falo, quando a gente serve em todas as áreas da igreja, a gente descobre muitos talentos, até profissionais, né? Quando a gente assumiu o Start, a gente fundou o Start na Igreja na Família da Fé, né? Ok. E precisava fazer tudo, porque só era eu e o Will lá. Então a gente tinha que mexer no som, a gente tinha que cuidar de tudo. E a gente tinha que fazer também as coisas na rede social, né? Sério? Os vídeos, tudo. E a gente. Nossa. E aí acabou que eu já fazia isso no meu celular. Eu gostava de tirar foto. Há muitos anos atrás, eu fiz um curso de fotografia. Então, eu tenho formação em fotografia. Mas não sabia para que eu tinha feito também. Mas depois eu fui descobrir. E aí, eu fiz a formação há muito tempo atrás. E aí, beleza, a gente estava lá servindo. E eu falei, sei algumas coisas, vou ajudar, né? Pra gente fazer, pra comunicar. Porque a gente acredita que isso aqui é uma ferramenta que o Senhor deu pra gente. Sim. Pra gente. Aqui, o que a gente tá fazendo, quantas pessoas não estão sendo alcançadas por isso Exatamente. É aqui? verdade. Se não Que- tem a pessoa que tá lá fazendo os cortes, editando, precisa disso. E já tem gente lá fazendo todo esse trabalho. Exatamente. É desse jeito mesmo. Então, eu falei assim, eu vou fazer, né? Porque também é essa forma. E aí, eu comecei a ver que eu tinha um talento para isso. E aí, a esposa do pastor Tiago, ela tem uma empresa de design de interiores. E aí, ela falou para mim assim, olha, já que você tá mandando muito bem na comunicação da igreja, tudo, por que você não vem trabalhar comigo? Né? Você administra meu Instagram. Eu cobrei um valor assim super simbólico, porque eu não tinha essa formação e eu nem achava que eu era digna de cobrar qualquer coisa, porque eu não sei de nada, eu tô aqui só testando. Eu precisava de dinheiro, falei, vai ser mais um recurso para eu ganhar dinheiro, né? E aí eu fui fazer. Isso começou na igreja. E aí comecei a fazer. Aí as pessoas começaram a ver que estava ficando muito legal o Instagram dela, começaram a perguntar para ela, quem é que tá fazendo para você? E ela começou a falar. Aí indicando para um, para outro, daqui a pouco eu não estava dando conta mais de fazer tudo sozinha. Comecei a fazer um curso de design gráfico, que eu me apaixonei, e aí eu comecei a fazer os designs. A igreja, comecei a trabalhar para a igreja como design gráfico. E aí eu falei assim, por que não investir em uma empresa para mim? E falei, vamos tentar, eu estou precisando, eu estou vendo que eu já tenho uns clientes aqui que eu posso fazer algumas coisas, dá para ter uma renda. Já pegou uma bagagem? Já peguei uma né? bagagem, Que legal. posso. E aí eu comecei a fazer. Aí eu parei um dia e o Senhor sempre, nessa parte de criatividade, o Senhor sempre, ele é o dono da criatividade, né? Incrível. E ele sempre me inspira em muita coisa. Então eu tava lá no banho. O banho é o lugar onde o Senhor fala muito comigo. E eu tava lá no banho. E aí o Senhor falou comigo assim: faz uma logo. Desse jeito. O Senhor fala comigo assim: faz uma logo e testa esse nome aqui. Mai. Eu pensei no meu nome e do William. Só que eu não tinha chamado o William ainda para trabalhar comigo. O William trabalhava na igreja. O William não tinha uma empresa em nada. O William não fazia nada. O William não sabia usar uma câmera fotográfica. Entendi. Achei que vocês já tinham. Você tinha que ensinar ele? Então, Ou ele foi aprendendo na marra? Ele aprendeu na marra. E assim, hoje ele é muito melhor que eu. Ele é sensacional. Olha. O William hoje é o diretor de cinema, assim. Ele tá top das Nossa. galáxias. Ele falou que tá gostando Ele falou. bastante. Muito, ele se descobriu, assim. E foi muito de Deus mesmo para nossas vidas. E aí eu testei os nomes. Aí eu chamei ele assim, falei, amor, vamos dar um passo de fé? Porque empreender não é fácil. Você tem que, assim, você pisar no escuro, você não sabe. Hoje você tem, amanhã você não sabe.
como é que Você vai ser. pisa primeiro, depois Deus coloca o chão. Exatamente. E aí eu falei, o que você acha de você vir trabalhar comigo? E ele, assim, não que ele me desmereceu, mas ele ficou meio assim pensando, mas será? É porque era tão pequeno, sabe? Era só eu. Mas eu sempre, desde criança, desde adolescente, eu sempre falava assim para os meus pais, eu vou ter o meu negócio. Meus pais sempre foram muito confortáveis. Acho que é porque a geração antiga tem que ter carteira assinada, tem que ter um salário Isso. fixo, você tem que ter estabilidade. Não, é muito arriscado, né? Você tem que comprar um terreno. Tem que comprar, você vai ter que comprar um lote, né? Na época deles era 20 mil no terreno, hoje em dia. Era o preço de um celular. Você chegava num terreno, cercava, era seu. Eu lembro que o terreno aqui no São Domingos valia uma linha de telefone. Nossa. Olha só, não sou dessa época, a gente sou jovem. Ela não lembra. Não, eu lembro. Meu tio E aí? E aí o que acontece? Aí me perdi. Lembrei. E aí, enfim, eles sempre foram muito assim. Eu sempre falava pra ele, não, eu vou ter uma empresa. Então eu sempre tive isso em mim. Aí eu cheguei pro William, tava no coração. E aí eu falei pro William assim, amor, vamos. Ele falou assim, não, eu vou te ajudar aqui, porque eu não sei lidar muito bem com administração. O William fala, não, a Raquel é artista, porque eu desenho, eu faço as coisas. Eu sou um pouquinho bagunceira nesse sentido. Ele é mais organizado, da planilha. Eu precisava dessa organização, entendeu? Eu sou igual a você, então. Então a gente precisa desse... Né, ter a balança, o equilíbrio. Então o William é meu equilíbrio nesse lado. E ele sabe conversar muito bem com as pessoas. Eu mudei muito, mas eu era muito grosseira com os clientes. Por quê? Quer desse jeito? Não quer? Se você foi um dos meus primeiros clientes, eu quero te pedir perdão publicamente. Hoje ela tá porque curada. Hoje eu tô curada, assim, o Senhor Jesus curou. Porque como eu tinha que atender e fazer, eu era o atendimento, eu era a produção e eu era a entrega, eu era tudo isso. Então, às vezes tinha que alterar, e quem é design sabe, quando vem muita alteração pra gente fazer, a gente fica muito estressado. Então, às vezes eu não quero mais atender você. Sério? Não falava assim, mas por dentro eu queria. Mas eu era muito, eu explicava uma vez. Entendeu? Eu não entendia, aí ia levar a patada. Então o Senhor trabalhou muito isso no meu coração. E o William, ele é muito manso, ele é pastor, entendeu? Uhum. Ele é pastor, ele é assim, manso, ele conversa. A pessoa tá lá, nossa, descabelado com ele, o cliente, ele sabe reverter a situação de um jeito que eu fico assim, meu amor. Calma. Por que assim, eu não contratei você antes, entendeu? Então o William, ele veio para somar nesse sentido. Só que o William, depois que ele resolveu, ele falou assim, não, mas eu vou ficar trabalhando aqui na igreja e te ajudo com os clientes, eu fecho os clientes para você, e aí você vai tocando essa parte. Ele é o vendedor, né? Ele é o vendedor, ele é comercial lá e tal. E aí aconteceu, só que acabou assim que deu um boom. O Senhor falou que ia derramar uma graça sobre nós, e a gente sempre andou muito na direção do que o Senhor falava. Eu acho que é muito enganoso quem anda e vive se enchendo de fardo. E aí fala assim, ai meu Deus, por que o Senhor permitiu? Mas às vezes a pessoa que está colocando esse fardo nas costas, o Senhor nem falou para ela fazer aquilo. Até dentro da igreja acontece isso. A pessoa, eu vou pegar tal ministério, daqui a pouco a pessoa acaba ficando frustrada dentro da igreja, acaba saindo da igreja até por briga, acaba acontecendo esse monte de coisa. Por quê? Porque ela mesma se encheu de carga e o Senhor fala assim, minha filha... Ela deu tanta prioridade para o serviço que esqueceu do principal, né? Da prioridade. Às vezes o Senhor só queria que ela fizesse uma coisa muito bem feita. Muito bem, E se encheu de coisas porque acha que servir muito, ela vai ganhar algo em troca de Deus. Entendeu? Então, esse é o erro. Então, até na nossa vida profissional, a gente está entendendo isso. Agora, depois que a gente estruturou a empresa, e aí o Will está se descobrindo muito nesse audiovisual, a gente está fazendo os cursos, tal. Graças a Deus, hoje a gente tem muitos clientes legais, a gente conseguiu estabilizar a empresa. Nossa, Deus, assim, tem abençoado mesmo. Então, legal. A gente testou de tudo até se descobrir. Então, no começo, a gente quebrou muita cara. O que ela faz exatamente, a empresa? O que a gente faz? Nós, no início, entender, o que eu falava assim, falava muito, a gente faz isso, faz aquilo. Hoje, nós trabalhamos diretamente com a mídia social. Tudo que envolve internet, hoje a gente está fazendo. Só que nós somos especialistas em audiovisual. Produzir conteúdo para Instagram, YouTube. Que legal. A gente faz transmissão também. Então, no início, a gente fazia de tudo. Sim. Porque a gente não sabia o que a gente era bom. Hoje em dia, a gente se considera como um escritório criativo
só que especializado em audiovisual. É o caminho que a gente legal. quer traçar. A gente quer, em vez da... O mercado do Instagram está crescendo muito. Então, tem muito social media, né? Que o social media ele faz a administração das redes sociais, estratégia, essas coisas. E a gente fazia muito isso, só que a gente via que nós fazendo isso estava meio que tirando também o foco de atender o cliente muito bem. E a nossa empresa, a gente gosta de ter aquele, sabe, mano a mano, pessoal com o cliente, tratar com ele. Então, quando a gente estava cuidando dessa parte, a gente estava acabando esquecendo da pessoa do cliente. Então, a gente mudou todo o processo. Aí, agora, a gente tem uma pessoa que trabalha com a gente, que é a Bruna, maravilhosa. Bruna, obrigada. Ela é a nossa social media. E nós ficamos nessa parte administrativa. Eu estou como design gráfico, agora que eu voltei a trabalhar. O Will com a parte audiovisual, que ele vai até o cliente, ele produz o conteúdo. Então, é tudo muito profissional. A pessoa que fecha com a gente fala assim, olha, você não precisa se preocupar com nada. A gente vai... Tem assuntos que não somos especialistas, né? Por exemplo, a gente vai trabalhar com um médico. Como que a gente vai usar termos médicos? Sim. Então, a gente tem uma conversa para levantar o que a pessoa quer passar na rede social dela. Qual que é o propósito da empresa dela? Exatamente. Você que senta e legal. fala assim, qual que quer colocar a sua cara, a sua identidade na empresa, aí vocês Isso. trabalham em cima disso. Em cima disso. Eu fui saber desse jeito de negócio de empresa com a Luísa, que nos ajuda aqui no Pod Cristo, né? Porque eu não sabia nada como é que funciona tudo. Aí teve uma vez que ela estava fazendo um trabalho, foi indo, eu fui perguntando algumas coisas. Falei, nossa, que interessante, eu não sabia que contratava uma pessoa para postar algumas coisas no Instagram. É uma coisa muito nova, eu nem mexi por no causa Instagram, que sinceramente. A tecnologia vem... Eu falei, gente, olha só porque que negócio pensa, interessante. nós, por exemplo, esse exemplo do médico que eu usei. meu. O cara é o empreendedor, ele é o dono do negócio dele. Sim. Ele tem tanto problema para resolver, tanta coisa para fazer, que a última coisa que ele vai pensar é tirar uma foto e postar no Instagram. Sim, verdade. Só que o Instagram, hoje, ele é o canal onde a pessoa vai comprar o que você está vendendo. Hoje em dia, a pessoa não vai mais lá no Muito. Google igual antes. Eu quero comprar... Não, a pessoa vai lá, procura a página no Instagram. Se você não tá lá, nossa, a última pessoa que essa pessoa que está pesquisando vai procurar é você, se você não está lá. Então, a gente pega essa responsabilidade pra gente. Fala assim, olha, você se preocupa em deixar o seu produto maravilhoso e a gente vai transmitir o que você quer para o seu público de uma forma super profissional. Porque, às vezes, a pessoa quer passar de um jeito, mas ela não tem esse caminho para passar essa informação que ela quer de um jeito legal. Então, a gente vem com equipamento legal, com uma imagem muito boa, a gente auxilia, a gente dá até uma assessoria para a pessoa. Olha, se você falar mais assim, a gente filtra qual foi o conteúdo que a gente postou que deu mais sucesso, que as pessoas viram mais. Tem toda uma estratégia por trás, entendeu? Que o dono da empresa não tem tempo de fazer isso. Com certeza. Principalmente hoje, as coisas acontecem muito rápido, tudo muda muito rápido. Eu fico com a parte de pesquisas, então eu vejo coisas do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Tem que ter muita cabeça. Você tem que estar alinhado com aquilo que está Nossa. acontecendo, né? Qual que são as novas tendências. Isso aqui que tá muito rolando difícil. aqui É um dom, começou em outro lugar, lá do outro lado do mundo, que depois chegou no Brasil. Mas a pessoa que fez isso primeiro no Brasil, ela estava ligada o que estava Acontecendo lá fora. Então, eu faço esse trabalho na empresa. Que legal. Então, eu faço essa direção criativa, né? Que eu tô ligado no que tá acontecendo em todo lugar. Eu amo fazer isso. E eu vou falando, olha, maneiro. eu falo assim, ó, essa linguagem aqui que tá rolando lá combina muito com o seu perfil. Vamos tentar fazer, vamos encaixar nisso aqui. Só que o que a gente faz? Hoje a gente tem uma linguagem muito mais minimalista, né? Isso, o mínimo é o mais top, né? A gente não gosta de poluição de informação. A nossa empresa tem essa linguagem mais clean, minimalista. Então, o público que se identifica com isso vem pra gente. Então, a gente filtra muito. Então, o que tá rolando lá? Nem tudo que é moda combina com o perfil. Por exemplo, vai um médico fazer uma dancinha do TikTok. Tem nada a ver. Poxa, descredibiliza totalmente o que ele está fazendo. Claro que para alguns rola, que tem um perfil assim, mas a gente procura fazer esse filtro, sabe? Então, hoje eu falo que a nossa empresa é um escritório criativo porque a gente não se limita só em falar que nós produzimos conteúdo para a rede social. Não.
É muito mais do que isso. A gente posiciona o profissional e impulsiona o profissional Nossa, para que legal. ser lançado. Às vezes a pessoa tem uma trava, e aí conversando, só batendo um papo, a gente consegue identificar. Nossa, quase que a gente é um psicólogo, né? Aham. Consegue identificar isso e fala, olha, então vamos por esse caminho? Então a gente dá estratégias para a pessoa conseguir se posicionar na internet. Tem gente que não tem zero conhecimento nisso. Então a gente trabalha assim. Que legal. Ô, Kel, e na questão, de criatividade, né? Criatividade, ela engloba tudo, né? Sua vida no seu trabalho, na igreja, tudo. E como que é esse processo na sua vida de criar, de criação, de ter inspiração, de fazer algo, né? Porque eu entendo, não sei se eu vou falar uma besteira, mas eu entendo que a questão criativa, a pessoa ser criativa é uma graça de Deus. Porque ela consegue enxergar coisa que a pessoa que muitas pessoas não enxergam. Um exemplo, o Rafa. A gente às vezes está andando com o Rafa, do nada ele para e tira uma foto de algo que ele achou interessante. Do nada. E não é- do nada. E aí você vai olhar a foto, Sensacional. tá da hora, tipo, como assim? Então, como é que funciona com você essa questão de criatividade? Como é que você deu um boom e falou, eu sou uma pessoa criativa? Olha, Como que foi? começou no meu primeiro emprego, quando eu resolvi fazer fotografia. Eu comecei a reparar que eu olhava diferente para as coisas. As minhas fotos, lá de 2009, 2010, eu tinha uma câmera que, na verdade, era do meu irmão. Nossa, eu já tive tanta briga com meu irmão por causa disso. E eu saía tirando foto pela rua. Eu olhava... Esses dias eu fui olhar no meu Facebook essas fotos, eu falava, caramba, eu sempre tive esse olhar mais para as coisas. Eu acredito que a criatividade é também uma graça, mas também a gente consegue trabalhar a criatividade, desenvolver. Por quê? Nós que trabalhamos com criatividade, não dá para a gente depender 100% de inspiração o tempo todo. Porque um cliente vai fechar, por exemplo, uma identidade visual, para você criar uma logo, que nem a logo de vocês é belíssima, é muito legal. Sério? Eu amei o nome, Sabe, criativo quem começou demais. foi a Mila, filha do André. Foi. Muito legal, Ela muito tem legal. 14 anos, 15 anos, né? A Mila Olha tem aí. 15 anos. Já tá com esse dom aí. Quem trabalha com isso, o cliente pagou, ele quer receber. Agora o designer vai sentar lá no computador e vai falar, preciso de uma inspiração. Se não vir inspiração, eu não vou entregar o trabalho. Não. Sim. Você tem que trabalhar assim, você tem que entregar. Assim, claro que é uma graça de Deus, facilita muito. Tem gente que tem um dom assim sobrenatural, igual quem tem ouvido absoluto para música. Meu Deus, para essa pessoa é muito mais fácil. É muito raro encontrar gente assim, né? Ela tem o dom, mas não tipo assim, para ela é mais fácil, mas não impede de outra pessoa aprender também. Não, zero. Porque a gente precisa forçar, e eu tenho certeza que a criatividade é sim treinável. Ela brota. É treinável com certeza, porque nós somos filhos do Criador. Nós temos a mente do Criador. Às vezes nós nos enganamos achando que, só fulano é criativo. Não, a gente pode ser criativo na área que a gente atua. Às vezes eu vejo lindos prédios construídos assim que eu falo, meu Deus, como que essa pessoa pensou nisso? Ela tem a criatividade naquela área. Às vezes ela não sabe desenvolver uma logotipo. Que nem eu, mas ela sabe. Então, eu acho que se ela estudar, se ela treinar... Então, eu não posso depender só do dia que eu estou inspirada. Eu tenho que ter os meus... Assim, não, vamos lá, vamos desenhar, vamos fazer, vamos ver algumas referências aqui. Às vezes eu tô assim, desesperada, que eu não consigo desenvolver uma logo, eu saio pra rua. O William sabe, que eu sou maluca, eu vou pra rua. Artista faz isso, né? Pode falar. Artista, ele costuma fazer isso. Às vezes, ele tá sem Isso. inspiração. Pintores, né? Tá sem inspiração para pintar, ele sai, vai olhar a natureza, vai olhar o céu, daqui a pouco ele... Dá um estado. Nossa, eu vou fazer. Exatamente. Então, eu acredito muito nisso. Teve uma moça que trabalhou com a gente que ela não sabia nada, assim. Ela sabia pouca coisa. E eu falei, cara, eu vou trazer você para perto de mim, eu vou passar tudo que eu sei para você. Ela nunca tinha feito nada disso. Com a convivência comigo, eu trouxe ela bem para perto, mas com a convivência, eu acredito que isso é discipulado. Entende? Legal. Quando a pessoa tá junto, tá perto. Então, ela estando tão perto de mim, ela faz as coisas assim que eu falo assim, meu Deus, Olha, sou eu.
ela faz muita coisa igual a mim. Então, eu acredito que sim, dá para desenvolver a criatividade. O Senhor derrama uma graça, mas é uma coisa que dá para desenvolver, sim. Tá no nosso DNA, né? Tá no nosso DNA. Então a criatividade está em qualquer área, né? Sim. Desde do engenheiro, até do som, porque ela tá falando aqui, eu lembrei assim, às vezes eu tô ali regulando o som, não consigo regular o som, eu mexo no som na igreja, né? Mas o que tá acontecendo hoje que eu não tô ouvindo nada? Eu vou lá pra rua, ouvir os carros passar, aí depois dou uma, sabe, volta tipo aquela fita, pera aí, deixa eu ir lá. Aí você vai lá, opa, agora eu tô ouvindo, né? Parece que é engraçado essas coisas, né? Você tem que dar você respirar, que dá uma pensar, esparecida, né? Que as pressões isso. da vida, às vezes a gente fica meio louco, porque né? você vai mexendo ali, você não consegue regular tal, mesmo assim ainda não vai. Como que é doido assim também. Eu ligo muito as coisas, sempre volta para Deus, até tudo que eu penso assim, da criatividade, igual vocês falaram assim, às vezes a gente tem que dar uma aliviada na mente, é a mesma coisa de quando a gente está passando por uma situação ruim. Às vezes a gente está tão dentro do problema que a gente fica assim, sufocado sem ver a solução. É só a gente dar uns passinhos para trás, respirar fundo, falar, tem solução, tem. Então é tudo, cara, vamos respirar, o que eu posso fazer? É a mesma coisa na criatividade. Vamos lá, vamos sentar, vamos conversar, o que eu posso fazer? Então tudo, nada é assim, surreal. Claro que tem os gênios pelo mundo aí que tem uma facilidade para fazer curva, isso. né? Tem uns caras que brincadeira. Não dá. Mas dá para desenvolver demais nessa área. Mas também é aquele negócio, né? Não só ficar naquilo no trabalho, né? Querendo fazer a criatividade e não ter uma vida social, assim, tipo um respirar mesmo, diferente, um ar puro. Sair totalmente da rotina, né? Tem gente que só fica naquela rotina, e nunca sai daquilo, né? Então, tipo, vai andar de bicicleta, vai fazer alguma coisa que, sabe, para respirar. Às vezes você tá ali, aí você volta mais manso, mais calmo, mais tranquilo, consegue fluir o seu trabalho, mais, né? consegue fluir o trabalho da igreja, o seu ministério, Isso, né? Isso é verdade. Para seguir. Você acha que é importante nessa questão de criar, trazendo para o lado espiritual, você acha que é interessante ter oração, ter leitura bíblica, tempo com Deus? Você acha que isso te move? Com certeza absoluta. Tem até uma história de que uma igreja me procurou para fazer uma identidade visual do Kids deles. Eu não sei porquê, mas o Kids para mim pega demais. O Senhor me chama muito, muito, muito para esse ministério, assim. Então... E o Will, aí, ó, fica preparando já, viu? Não, mas aqui já... Deus, do quê? Deus tá tocando já no seu coração para voltar a trabalhar com a galera do Kids. Gente, eu sinto muita saudade deles. Eles são incríveis, assim. Eu trabalhei bastante com adolescente, né? Por 8 anos. Nossa, foi uma experiência e tanto. É uma montanha-russa. É uma coisa muito legal, muito legal. Hoje eu sinto saudade, mas assim, passei a bola pra frente, né? Tá com o menino Idalmo. Então o Idalmo tá lá só na benção, tá crescendo o ministério. É isso aí mesmo, Idalmo. Que essa rede estoura, que eles dão muito trabalho pra você. Isso é. Mas né, conversa bastante até hoje isso daí e deixa. Mas é muito legal. É muito legal. Nossa. E aí a gente desenvolvendo essa identidade pro Kids da igreja. Eu tava assim, já tinha quebrado a cabeça demais com a logo, eu não conseguia fazer. Eu lembro que a logo era... chama Base Alfa, infantil, é incrível. E eles queriam um foguete, eles queriam uma coisa, todas as salas... mais infantil, crianças mesmo, né? São todas as salas. Ia ser uma estação espacial. Uau, então, pensa, legal. era uma coisa, uma dimensão enorme que eu tinha que criar. E eu já tava assim, Senhor, por que eu peguei esse projeto? Uau. Eu não vou entregar, eu não vou desistir, eu vou mandar mensagem aqui. Você estabelece uma data? Sim, eu dou assim de 20 a 30 dias, porque você tem o prazo de conversar com o cliente, você entender a ideia, aí você começa a fazer os projetos, o esboço, recebe as referências, tem todo um estudo, né? Então é muito trabalhoso. A parte da identidade visual é a que mais demora, porque você tem que desenvolver muita coisa. E aí eu lembro que o William estava deitado no quarto e eu na sala orei. Falei, o quê? Por que eu tô quebrando minha cabeça com isso? Sendo que, meu Deus, tem toda a ideia de tudo. Esse é o ministério dele, eu quero perguntar para ele o que ele quer fazer.
Foi exatamente isso que eu fiz. Olha, que interessante, é isso Eu mesmo. orei e falei assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é a mensagem que o Senhor quer passar para essas crianças? E aí, na hora, veio desenhada assim, eu via logo na minha frente. Olha, Eu vi Espírito assim, Santo. na minha frente, assim. E aí eu comecei a desenhar, peguei um papel, comecei a desenhar, fui pro celular, fiz um esboço, fui pro computador, acabei a identidade visual em 40 minutos. Acabou a dor de Eu- cabeça também. Sim. E na hora que eu mandei pra eles, eu falei, Senhor, nossa, eles ficaram assim, eu não acredito, era isso mesmo. Nossa, mas foi de Deus. Então, essa conexão com Deus, eu eu tenho certeza, é essencial. Essencial. Uau, Eu legal. falo que nós, que temos essa proximidade com o Senhor, nós somos muito privilegiados e nós temos que estar em todas as esferas da sociedade mesmo. Porque pertence a nós, filhos de Deus. Sim. E nós temos que estar lá para fazer a diferença. E quem melhor do que o Pai Celestial, dono de toda a criação, nos dá E a as gente- informações do que E ele a já gente sabe que vai tem acontecer. Acesso. e muitas vezes a gente não lembra, ou sei lá o que acontece. Nossa, é só eu Peraí, deixa eu... buscar de Deus que vai rolar, Isso. vai acontecer. A gente, em casa, a gente passou uns tempos atrás. Ano passado foi um ano muito difícil para nossa família. Foi muito difícil. A gente passou por umas situações muito ruins. E nessa situação, a gente abalado, tentando buscar solução para o que a gente estava vivendo e se discutindo um com o outro. E, é culpa sua, culpa minha, não sei o quê, não sei o quê. Quando a gente foi ver, a gente não estava tendo mais tempo com Deus. A gente não estava nem orando mais. A gente tentando resolver um problema de igreja sem o Senhor Jesus, sem a direção, sem nada, e só colocando... Às vezes a gente piora tanto a situação, a gente vai dando tanta volta, sendo que o caminho é o Senhor. Às vezes tem coisa que só resolve na base da oração. É verdade. Então não tem o que a gente fazer. Claro. A gente esquece, é porque o cotidiano da vida, às vezes, tumultua tanto que a gente esquece, a gente pega o celular, a gente fica o dia inteiro... Eu tava falando pro Will esses dias no carro, uma coisa interessante. Ele falou assim... a gente estava conversando umas coisas meio assim particulares, e aí ele falou assim, a gente precisa ter mais tempo com o Senhor, porque a gente sempre precisa de mais. Sempre precisa de mais. E eu falei assim para ele, amor, nós fomos feitos para adoração. Se nós não estamos adorando ao Rei, nós estamos adorando a outra coisa. Outra coisa. Se a gente não está prostrado ao Senhor Jesus, nosso corpo, ele precisa estar adorando ao Senhor. Nós somos feitos para adorar ao Senhor. Se nós não ocupamos, não colocamos ele no lugar devido dele, no nosso coração, porque ele não é sem educação. Ele não vai entrar, não, aqui é meu lugar, eu vou ficar aqui. Não, Sim. ele só vai entrar no seu coração se você deixar. É. Ele não vai tomar o espaço. Fala, Senhor, eu quero, o Senhor faça. Ele vai fazer, só que você tem que permitir. Ele não é assim. Então, a gente fica tão assim... tumultuado com as coisas e deixa tanta coisa entrar no nosso coração que essas coisas roubam o trono do Senhor Jesus no nosso coração, e quando a gente vê, a gente está prostrado adorando outras Sim. coisas. Então, e a gente perde isso, acaba olhando para os problemas, olhando para outras coisas, e o Senhor Jesus lá, o lugar dele foi tomado. Por isso que nós Por temos que outras vigiar, coisas. né? É que Prestar tudo muita aquilo, atenção. tudo aquilo que a gente olha, né? Tudo aquilo que a gente vê e a gente ouve tem poder de nos encher, né? E por isso que a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, né? Então a nossa boca está expressando que está cheio o nosso coração, Exatamente. né? Então se a gente não olhar para Deus, não ouvir a Deus, como que a gente vai se encher dele? É, Não é verdade? exatamente isso. Então eu acho que o que você está falando, é fundamental a questão. Tá dando tudo errado? Vamos parar. Vamos orar. Vamos colocar diante de Deus, que Deus ele vai, mesmo que tá tudo caindo, mas ele vai colocar a paz que excede todo entendimento no nosso coração. É isso. E a É gente isso mesmo. tem força para continuar, né? Aí a gente vai. Entregar na mão dele. É. Tudo que nós tentamos entregar nas mãos dele. Aqui é uma perguntinha aqui, né? Vamos continuar falando sobre criatividades, mas eu quero fazer uma pergunta. Qual é a importância da criatividade dentro da igreja? Ô, Glória. Nossa, total. Total. Total, em todos os sentidos. Foi o que eu tinha comentado antes, né? Os tempos mudaram, a tecnologia mudou, e a gente não pode ser hipócrita e falar assim, não, isso aqui não é de Deus, isso aqui não entra na igreja. É que nem antigamente,
como eu vim da Assembleia, era pecado ter bateria dentro da igreja. Ixi. Era pecado, assim, aqueles batuques, aquelas coisas, era Eu pecado. fiquei sabendo que até ir pro cinema Era esse pecado. Era, você acredita? Então, assim, O meu Imagina Tanta a gente, coisa de a falar em gente sem bateria. cinema, rapaz. Nossa, meu sogro, ele veio de São Paulo, né, para o Ministério Madureira, né? E trazeram bateria, sabe, na igreja, muito antigo isso daí. Nossa, ele falou assim que era um pecado danado colocar bateria. Eles que começou aqui em Campinas, uma das primeiras baterias na Madureira, né? Porque não tinha isso daí. Aí Caramba. foi indo. Nossa. Ele fala, No ele seu- conta no- isso daí. No seu tempo era assim? Não tinha bateria? era, não tinha. Não tinha? Não Então é porque ele É porque, assim, tinha... a Assembleia de Deus, assim, eu amo aquela igreja, eu amo muito. Minha esposa veio da Eu Madureira. nunca, eu nasceu. nunca fui, mas eu também gosto. Eu gosto da forma deles. Nossa, Eu só fui muito- apresentado na Belém, não me engano. As pessoas falam, assim, de algumas liturgias de uma forma como se fosse muito ruim. Mas não é. Eles estão cumprindo um papel desde muitos anos atrás. Sim. Eles são Glória a Deus. pioneiros em muitas coisas. É verdade. Muita gente se converte. Porque tem gente que, assim, se não for extremamente radical, essa pessoa vai para um caminho sem volta. Verdade. Então essa pessoa tem que estar. Eu acredito que o Senhor usa e espalha as pessoas para falar com cada perfil. Então, assim, Exatamente, isso se mesmo. o Senhor me chamou para estar na Assembleia de Deus, se ele tivesse me falado para ficar lá, eu teria ficado. Mas ele falou para eu ir para outro lugar e agora a gente entende o propósito disso. Só que lá, na época, a Assembleia ela é dividida, tem uma igreja sede e tem as congregações, que são espalhadas pelos bairros. Tem várias em vários lugares. Meu pai, ele era o segundo pastor de uma igrejinha pequenininha da Assembleia. E não tinha nem instrumento nenhum. Eu não sei se hoje já tem. Não, eu acho que ainda hoje nem tem instrumento Nossa. para você, mas não porque é pecado, é porque tem muita falta de pessoas para tocar tudo. É uma igreja muito pequenininha. Acaba acostumando também. E tem muito playback, sabe, do CD que chega lá. Então Entendi. é uma Eu sofri cultura muito que com isso já. eu também. Tem que cantar Coloca naquele playback, tom. Mas agora, bem em cima da hora. Então, era pecado na época, mas foi se desenvolvendo, foi entrando. E foi assim com a comunicação também. As igrejas mudaram de... Antigamente, o evangelismo era a panfletagem na rua. Você e aquele folhetinho. Verdade. Ainda domingo tem, de- né? Esses tempos atrás, né? Fizemos, né, Billy? Mas Panfletar. antigamente só E tinha funciona esse muito. recurso. Só tinha isso. Isso. Mas é que eu falo, o Senhor divide as pessoas pra comunicar com todo mundo. O senhorzinho que não sabe nem o que é o celular, ele vai receber aquele panfletinho. A criança, o adolescente, sabe? Pessoas que precisa continuar isso. Tem gente que acha que porque surgiu um, tem que banir o outro. Não é assim. Então, foi surgindo gradativamente algumas formas. E aí surgiu eu acho que o que deu mais boom na criatividade na igreja foi a pandemia. Verdade. Pós-pandemia, todo mundo teve que ir pro online. Tinha igreja que não tinha câmera, não teve que correr. Não, a gente tem que fazer de alguma forma, a gente tem que transmitir o culto, a gente tem que alimentar as pessoas. Então teve que surgir... Se desdobrar, né? Se desdobrar. Nossa, muita gente... A nossa antiga igreja era uma igreja grande, então a gente recebeu muitas pessoas querendo aprender urgentemente como a gente fazia, porque as igrejas que já faziam normalmente as transmissões de culto de domingo, geralmente eram as igrejas maiores, que transmitiam no Certo. YouTube. Essas igrejas não sofreram. E as igrejas menores correram para essas igrejas assim, me ensina aí. E a gente estava na criatividade da igreja e a gente começou a ensinar as pessoas. Então, o que eu falo que é importante, porque nós estamos caminhando para o mundo da era da tecnologia. Não adianta a gente ser hipócrita e falar assim, vamos continuar só com a panfletagem, porque isso daí é do maligno, não entra na igreja. Isso. Não, o Senhor... como que deve ser a tecnologia do céu? O céu deve ter, assim, coisas extraordinárias, porque ele, Certeza. antes de existir aqui, já tem lá, É verdade. entendeu? Já tem tudo Coisa isso que lá. Nem imagina. Nem imagina. Que eu acho que nem vai acontecer aqui, já tem lá. Já tem lá. Sim. Que a gente nem vai É verdade. Eu viver. acredito que Lá é Eu vi- uma realidade, né? Eu vi Oh, a meu nossa Deus, veja a amiga hora. Apple lá, que lançou aquele óculos. Não sei se vocês viram. De realidade virtual, que mistura a realidade virtual com Eu vi. presencial. Que as Aham. pessoas Enquanto- ficam gritando na hora que vê alguma coisa que vai cair. É alguma igual coisa... aquilo, só que você Ah. vê tudo, na verdade, como se estivesse na sua frente. Sério? Como Eu se vi fosse isso um aí. holograma. Não vi, No Instagram. Sério? Que legal. É assustador. Eu fico um pouco assustada com essa evolução tão
rápida. Nossa, também. eu nunca ouvi falar disso não, sinceramente. Eu sou meio Sim. leigo em Não estão me tecnologia. pagando pra falar isso, viu? Eu não vou ficar dando... Mas, gente, eu vou É. pesquisar. Uma vez eu coloquei um óculos assim, parecia que você caía no Não, buraco. pesquisa, porque a gente precisa... É que, como eu falei pra legal. você, eu preciso estar... Foi um Não tem nada, lançamento né? essa semana, inclusive. É, você já... Só que assim, a tecnologia está avançando. E se a igreja fica para trás, a igreja simplesmente vai ficar perdida, vai ficar falando com, sei lá, com pedra, não vai ter. Tem que entrar. Não estou falando que a igreja tem que se modernizar ao ponto de perder a sua essência. Não. A igreja precisa usar desses meios como forma do Senhor Jesus alcançar essas pessoas. Ok. Tem gente acamado em casa que o único meio dela ouvir a palavra do Senhor é pelo celular, pela internet, pelo a transmissão de um vídeo. Tanto que quando a gente estava na transmissão online, eu me preocupava muito com a qualidade que a pessoa estava escutando na casa dela, porque eu fiquei reclusa em casa quando eu estava grávida, quando eu ganhei o Tito, e se não fosse a transmissão online, eu não sei o que tinha sido de Você ia mim. ficar doida lá, querendo Porque eu já saber. estava, assim, me sentindo totalmente inútil, distante do Senhor, sem que eu não presto para nada, porque eu não estou servindo no ministério, porque a gente fica colocando isso na nossa cabeça. E se eu não estivesse lá participando do culto, eu sentindo a presença de Deus ali, Nossa, aqui, ó. seria assim, eu não sei. Então, para mim, a criatividade nas igrejas tem sim que ganhar muito espaço. Eu acho que hoje, graças a Deus, assim, tem se levantado muitas pessoas muito boas dentro da igreja. Tem gente, assim, de cinema, com qualidade de cinema, capaz de fazer filmes de Hollywood dentro da igreja. E Sim. eu acredito mesmo que tem que ter. Legal. O The Chosen mesmo. Incrível. Eu não sei se o diretor é cristão, mas aquilo ali foi feito com oferta. O The Chosen. Olha, Não Eles sabia disso, foram não sabia pedindo disso, não. ofertas. Eles abriram uma plataforma só do The Chosen. Aí o The Chosen agora tá na Netflix. É incrível, Que né? doido, Eu cara. amo essa série. E isso foi a importância da criatividade na igreja, das pessoas evoluírem, construírem mais, porque o Senhor ele tem muito mais para fazer. E se a gente não acompanha o que está acontecendo, a gente fica limitado até para levar algo novo que o Senhor quer fazer. Então, a criatividade na igreja me ajudou a desenvolver a minha profissão de hoje. Sim. Se não fosse isso, eu acho que demoraria muito mais para eu ter a minha empresa. E o Senhor tem nos abençoado e nós estamos tocando o propósito de outras pessoas. Então, isso foi graças à comunicação, à criatividade dentro da igreja, que fez com que a gente se desenvolvesse. Então, a importância é enorme e eu acho que a igreja não pode mais ficar sem isso. E Sim, vocês que legal. têm um sonho de fazer essas questões? Tipo, um documentário ou Isso. minissérie? Minissérie, Alguma coisa do tipo relacionado? Você tem esse sonho? filme, tipo algumas coisas que nem no Hollywood. Assim, a gente produzir das pessoas ou nosso? Não entendi. Geral. Não, a gente... É a sua empresa. Sua empresa. sei lá. A Você gente é. tem sonhos. A gente sonha muito alto, né? A gente não é humilde em sonhar. O Will falou alguma coisa que tem um sonho de fazer cinema, é isso, Billy? Sim. É isso, ele Foi. falou sonho de fazer cinema. Eu falei, caramba, eu nunca conheci uma pessoa que tem um sonho de fazer cinema. A gente Eu me conhece... interessei, falei, legal. Teve um amigo, isso foi um amigo nosso que despertou no nosso coração. Infelizmente, ele não está mais com a gente. Ele era um diretor de cinema e ele se converteu. Tudo que aconteceu na vida dele foi muito rápido. Ele se converteu, ele já tinha seus 30 anos. Não, seus 20 e poucos, quase 30 anos. E ele ganhou um prêmio de Cannes, né, de cinema. Que legal. Ele era um grande diretor de cinema. Ele dirigia uma grande empresa de publicidade aqui em Campinas, que fazia vários comerciais para o Hospital Veracruz e tal. Dirigia esses grandes comerciais, tudo. Ele era incrível. E ele ensinou muito pra gente, muito. Só que o tempo que ele viveu lá dentro da igreja, assim... Ele faleceu muito jovem, acho que ele tinha uns 32, 33 anos. Ele teve um infarto. Foi muito triste, assim. Ele era um grande amigo nosso. Só que ele deixou esse legado que ele falava assim, por que essa profissão é tão escassa dentro da igreja? Porque nós que temos que dirigir os filmes, as pessoas às vezes reclamam tanto querem boicotar os filmes da Netflix, porque tá falando de muita besteira, não sei o quê. Então por que não levanta um cristão e vai dirigir esses filmes? Por que não tem gente nessa área? Não tem, porque não tem, é muito escasso. A gente acha que é coisa secular, entendeu? A gente ainda tem muito essa divisão
do secular com o sagrado. Então, para mim, o secular não existe. Não existe. A gente tem que estar... Claro, que tem o que Tem os convém, limites. tem os limites. Mas a gente precisa estar nessas áreas, cara, levando a palavra de Deus. Que nem nós estamos aqui. Estamos aqui. Estamos num podcast, né? Que claro que tem o segundo. Que antigamente era rádio, Só rádio, né? né? E Então, hoje, assim. É O cara incrível. que criou isso daqui, assim, fazer esse podcast, aí veio os cristãos também, que tem vários bacana, legal também. É que, tipo assim, beleza, não vamos fazer coisa pra internet porque é do capeta. Aí o cara vai, então já que não tem cristão, Eu vou fazer. vou assistir um de besteira. De besteira. Vou assistir. Não tem, gente. E Entendeu? as pessoas... Eu acho que o tempo que a gente gasta reclamando de que vamos boicotar não sei o quê, vamos fazer... A gente estaria criando algo muito maior do que isso, entendeu? A gente tem que usar isso, a criatividade para criar. Eles poderiam estar copiando a gente, entendeu? Verdade. Quando a gente faz primeiro, o mundo copia a gente. Entendeu? Então, gente, pra que as pessoas têm medo? Vamos! Porque a gente busca direto da fonte, né? Direto da fonte. A gente tem um privilégio muito É. grande, que temos a mente de Cristo. E nós aceitamos Ele. Quando a gente aceita Ele, automaticamente a gente pensa que nem Ele. Nós nos boicotamos porque a gente acha que somos sempre infelizes, nós não merecemos, nós somos sempre pecadores. Nós somos pecadores, nós estamos lutando todos os dias. Porém, nós temos a mente do Senhor Jesus. Glória a Então, Deus. nós temos a criatividade, nós temos que desenvolver isso. Então, esse amigo deixou esse legado pra gente. Ele viveu muita coisa com o Senhor, muito rápido, muito intenso. E a gente que estava com ele, a gente não entendia porque tanta coisa acontecia rápido. Só que ele morreu muito cedo. Então, e ele deixou isso, essa paixão na gente por cinema, por estar envolvido nesse meio. A gente gosta muito do meio da moda e do cinema, que é um meio totalmente, assim, que as pessoas falam, isso aí é perdido. Isso aí... Meio artístico, meio né? artístico. Então, Nossa. enquanto uns estão entrando pro meio artístico e se perdendo, se vendendo, ficando lá e, sabe, se conformando com aquilo, a gente quer entrar e quer transformar. Então, eu acredito que nós somos chamados para isso. Então, cara, as pessoas têm medo de ir para essa área, mas tem que ir fundo, igual você falou. Tem que ir, vamos com tudo. Enfiar a cara mesmo, falou E assim, através disso é algo evangelístico, né? Algo que vai tocar Evangelístico. pessoas, né? Porque a gente vê o Mel Gibson, aquele cara que fez o Hércules, que agora ele faz o Deus Não Está Morto, né? Os cara foi totalmente excluído por Hollywood porque fez filme cristão. E aquele ator lá do Guardiões da Galáxia lá também? também isso. Eu não Como é o lembro nome dele? Que Brad, sim. não sei o que lá, Ele né? dá os Isso. discursos dele lá Isso. e, assim, é incrível. Mas- As pessoas têm medo. Às vezes a gente acha que, nossa, eles são muito maiores, os que estão lá falando contra nós, quem nos persegue é muito grande. A gente esquece o tamanho do nosso Deus, sabe? Sim. E a gente esquece que eles só estão falando muito alto porque eles gritam. Sim. Olha o tanto de cristão que tem. Uma coisa que o Theo Hayashi sempre fala, a quantidade de cristão que tem no mundo, e olha como que o mundo tá. Não era pra ser assim. Não- Sendo que a igreja começou com 120, né? Pois é. Então eu acho que, às vezes, a gente tem tanto medo de fazer as coisas como se o nosso Deus fosse pequeno. A gente coloca Deus numa caixa. Uma caixa, é verdade. Não, Fica a com gente tem medo, que ir. tem medo. A gente tem que ir. Às vezes, eu trabalhei numa loja de moda, eu sempre trabalhei muito desse meio. O Senhor sempre me levou para esse meio, bem onde tinha os homossexuais, as lésbicas e tal. Eu sempre estava nesse meio e eu não entendia. E eles sempre amavam, sabiam que eu era cristã, filha de pastor, da Assembleia, e eles me amavam. Por quê? Porque eu era uma pessoa que, em vez de ficar perdendo meu tempo falando, nossa, eu não vou falar com eles porque... Aham. Não, cara, eu amo eles de verdade. Exatamente. Sabe, eu amo É eles isso de que eu verdade. aprendi do meu pastor. É isso. Tem que amar essas pessoas. Destruindo o Entendeu? cenário aqui. Mas Tem que a gente amar de verdade e não São pessoas. nós somos igreja não para excluir, nós somos igrejas porque a gente tem que fazer a diferença. Nós só não Sim. praticamos o que eles... A Querem, gente né? como se a gente fosse totalmente santo, né? Isso. Como se nossos pecados fossem, nossa, nós somos intocáveis e não, então eu acredito que a partir do momento que a gente assume uma posição de filhos de Deus, sabemos quem nós somos, o maior problema dessa geração nova é ter essa perca de identidade. Identidade. Quando a Falou gente tudo. perde a Isso. identidade, como a gente não sabe quem nós somos em Deus, qualquer coisa que oferecem pra gente, a gente aceita que a gente é.
Isso. Entendeu? Então, quando a gente tem essa identidade cravada em nós, a gente consegue abraçar as pessoas, a gente consegue fazer tudo aquilo que Deus chamou a gente para fazer, sem colocar empecilho, sem ficar se sabotando. Você entra e sai de qualquer ambiente. Quando você tem a sua identidade definida, né? Isso mesmo. Eu acho que isso é que falta, a gente saber quem nós somos. Em Deus, né? Porque é Ele que tem a nossa identidade definida. Ô, Kel, quando eu falei para você que tinha uma palavra, né, que está no meu coração para perguntar para você, uma palavra específica, a respeito de excelência. Essa é a palavra. Excelência. Explica um pouco a respeito de excelência dentro daquilo que a gente faz, tanto na igreja como fora. Tá. Bom, excelência. Eu tenho um pouco de trauma dessa palavra, porque eu acredito que a excelência foi um pouco deturbada, assim. As pessoas, dentro do meio que eu estou, as pessoas acreditam que ser excelente é você doar toda a sua vida naquilo e esquecer de todo o resto. Então, nós precisamos ser excelentes em tudo que nós fazemos, só que nós também precisamos ser ponderados. A gente precisa saber medir as coisas, né? Eu cheguei num nível onde que eu estava 8 ou 80, eu estava totalmente dedicada àquilo e eu esquecia de cuidar da minha casa, do meu marido, dos meus filhos, ou eu estava totalmente ligada a outra coisa e esquecia da igreja e tal. Então, eu acredito que, para mim, excelência é quando você sabe o que você foi chamado para fazer, você faz aquilo muito bem e você sabe medir o quanto você faz aquilo. Então, para mim, excelência é isso. O que eu falei que eu fiquei com trauma dessa palavra excelência, porque a gente passou por uma situação que a pessoa falava assim, não, você tem que fazer tudo com excelência, exigindo algo da gente, colocando essa palavra como excelência, como se você não se esforça demais, se você não trabalha demais, se você não mostra que você está o tempo todo na correria, você não está fazendo com excelência. Mudou o conceito. Sabe? Você está sendo workaholic lá, que você tem que trabalhar pra caramba e tal. E eu acredito que as pessoas estão ficando doentes, achando que isso é excelência. Não, excelência é você levar as coisas com leveza, fazer aquilo muito bem e parar de colocar cargas sobre você que você não precisa tomar. Entendeu? Isso é excelência, fazer as coisas onde o seu coração está, aí está o seu tesouro. Se você está com o coração em só faturar, você vai viver trabalhando, achando que você está fazendo tudo com excelência, mas você está fazendo tudo de mau jeito. Então, para mim, excelência é você saber aquilo que você foi chamado, fazer bem feito e ser o espelho de Jesus. Jesus era simples, Jesus fazia as coisas simples, muito bem feitas, sem ficar sobrecarregado. E para mim, excelência é isso. É você saber fazer aquilo e não ficar inventando, sabe? E não fazer para se mostrar, né? Fazer para a glória de Deus. Para a glória de Deus, porque isso. É o que a Bíblia nos diz, né? Tudo que a gente fizer, que a gente faça para a glória de Deus. Então, o seu conceito é esse. Então, acho que vai quebrar muito paradigma de pessoas que acham que ser excelente é querer fazer tudo. Querer fazer e não saber dosar, exatamente. Não saber equilibrar como fazer, né? E na hora de fazer. Não, eu tenho uma vida, né? E todas as áreas da minha vida eu tenho que ser excelente. Sim, é porque eu vejo muitos... Eu me surpreendi muito na pandemia, muitos pastores se suicidando, sabe? Sim. E eu ouvi falar muito também. Isso é muito triste, porque a igreja, ela precisa se olhar para essas pessoas. A igreja, às vezes, acha que são máquinas, sabe? Que eles são de ferro, que eles não sentem, que eles são santos. Então, eles dão tanto o seu sangue dentro da igreja que, às vezes, a sua casa está destruída. Tem gente que... É que nem a Bíblia, gente. A Bíblia é muito atual, né? Quem fala, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Sim. É exatamente isso. A Bíblia sempre falou sobre isso. Às vezes você quer falar
tanto do Senhor Jesus, você quer fazer tanto lá. Eu tô na igreja todos os dias, todo domingo eu tô na igreja. Às vezes, nossa, tem histórias que eu conheço de pai que sai de casa desesperado para ir pra igreja porque tem que chegar aos %. Arrasta sua mulher, seu filho, não sabe, não tá nem aí se a mulher tá bem, se o filho tá bem, não sei o quê. Tem que estar na igreja. Precisa estar bem lá. Na igreja, não. Eu estando na igreja, eu tô fazendo as coisas pro Senhor com excelência. Chega lá na igreja com todo bonitão Sim. lá, prega, nananana, e a casa do cara, os filhos destruídos, a casa destruída. Para mim isso não é excelência. Excelência... Artista esse, né? Isso aí é uma assim, fachada. Né? Fachada. Então, assim, chegou no nível de estresse e cansaço, as pessoas também tem essa parte de que as pessoas sugam muito também da vida daquele pastor, daquela pessoa que está ali transmitindo. E esquece de que ele tem uma vida. Por isso que nós temos que Sim. orar pelos nossos pastores, pelos nossos líderes. Nós temos que orar mesmo. Uma vez eu orei, pastor, coloquei a mão no peito assim dele, assim, que ele ficou bem angustiado, né? Aí foi eu e um irmão lá, falou, vamos orar pelo nosso pastor aqui. Ele ficou assim, falou assim, nossa, meus filhos, né? Minha ovelha orando por mim. E eu coloquei a mão ali, declarando sabedoria, bênção sobre na vida dele, que a angústia pode sair, sabe? E nós temos que orar pelo nosso, não só querer receber, pastor dá a palavra, pastor dá a palavra, Sim. pastor dá a palavra. Isso é muito Egoísta. deixa pesado, né? Deixa pesado, só quer comer. Exatamente. Não podemos, nós temos que também... peraí, vamos orar. O Billy é líder de jovens na igreja. Vamos orar pelo Billy. Né? Eu falo Sim. pros meninos, você já orou pro seu líder? Tem que orar pro seu líder. Não sabe o que ele tá passando Não para estar sabe, ali, né? Todo mundo fica no meio, assim, muita coisa pra fazer, né, Billy? Às vezes Sim. né, fica com muita coisa pra fazer, né? Aham. Mas... É aquilo da excelência, né? Excelência, né? Por isso que eu falo que a palavra excelência, ela é boa e ruim. Porque ela Isso. foi muito... Se você não entender, ela é ruim. Né? Ela é ruim porque você acaba fazendo as tarefas todas e esquece de quem está do seu lado. Então isso para mim não é excelência. Excelência é quando você vive plenamente. Isso. Em plenitude, em tudo. Então, o meu pastor Tiago, ele fala muito sobre isso. Eu aprendo legal. muito com ele. Que ele se importa muito com a nossa família, sabe? Eu vi igrejas que se importam se você tá entregando ali na igreja, se você tá servindo. Agora, se você tá bem na sua casa, eu não vou te ligar para falar se tá tudo bem, sabe? Então, eu senti muita falta disso. Ele é um pastor muito bom, eu dou graças a Deus pela vida dele, eu oro muito por ele, pela família dele. Isso. Porque ele é um pastor que quando o meu filho tá no hospital, passando mal, do nada ele aparece lá no hospital, assim, de madrugada e tal. Pô, vim orar aqui por vocês, vim estar aqui. Então, cara, ter uma pessoa como essa, ore por ele. Eu sei que ele carregou muita carga, muita coisa nas costas. Então, às vezes a gente esquece disso, né? E ele é novo, né? Muito O pastor novo. Tiago é novo. E tem uma maturidade, assim, surreal. Isso. Surreal. Imagina, acho que- assim, porque, eles não vão passar por isso. Vão passar, né? Porque é a ovelha deles. Eles têm que cuidar do rebanho. Sim. Né? Que é o rebanho que Deus deu para ele cuidar. Que nem nosso pastor também, né? Ele trabalha muito. Trabalha muito mesmo. E ali nós temos que orar pelos nossos pastores, porque para Deus dar força para eles continuar no ministério que Deus tenha dado para ele continuar apacentando a ovelha do Senhor. É. Porque não é dele, né? Fala assim, mas não é dele, é do Senhor. O É do Senhor, Senhor. Deus só entregou um momento ali para eles cuidar. É que a gente tem que entender que pastor, líder, são humanos, né? Isso. São homens e mulheres, assim como qualquer pessoa. Que eles têm que buscar o Senhor e vai o conhecimento. vai ter crises, vai passar por depressão, vai passar por Sim. ansiedade, entendeu? Então, eu acho que a gente acaba falando muito, não falando mal, mas a gente às vezes menospreza a nossa geração. A geração de vocês, essa nova geração, não sei o quê, que não sei o quê, né? Aí a gente olha para a geração antiga, né? E vê muito isso. Vê tipo assim, pastor super-homem. Não, o pastor tá bem. O pastor sempre tá bem. Né? E nos dias de hoje a gente está vendo líderes acessíveis, líderes que expõem a sua dificuldade, líderes que expõem o que está passando. Uhum. Né? Eu acho que isso está na nossa geração, está sendo quebrado. Essa questão de que, pastor, o senhor não está bem. Para de pastorear, vai viajar, sai com a família, Isso.
Isso é essencial. Vai restituir aquilo que Mas fala, aquilo que está sendo falamos. perdido, ou no casamento, ou sei lá, pastor está passando por dificuldade financeira, sei lá, vai reestruturar, vai tentar, como é que eu digo? Tentar restituir aquilo que de alguma forma foi perdido, né? Sim, Mas- uma coisa que, só pegando o seu gancho, que é um problema que eu vejo na geração passada e de agora. Que elas poderiam se unir, assim, mas a geração Sim. passada trabalhou muito. Trabalhou muito, suou muito, ralou, teve calo nas mãos. E a Sim. geração de agora viu que essa geração trabalhou muito. Fala assim, não, a vida não é assim. Mas a geração de agora tem gente que não quer trabalhar nada. Isso. Só quer desfrutar daquilo Só que... quer desfrutar. Então eu acho que uma geração deveria aprender com a outra. Isso. A Olhar um ponderar. pouquinho pra trás, né? Tinha que A conectar, geração né? nova. Tinha que conectar Sim. e falar, tipo... Não, a gente trabalhou muito para que hoje... É igual aquele ditado que fala, né? Eu não vou lembrar. Mas só que diz que homens fortes geram tempos fáceis, né? Então a gente está colhendo algo que foi plantado lá atrás, Exatamente. né? Que nem o da bateria. Alguém teve que tocar a bateria e ser totalmente esculachado na igreja pra começar. Porque é o tanto de gente que não deve ter julgado. Nossa, uma bateria, uma Bateria. guitarra. Verdade. E Alguém Isso, teve rock que and passar roll. por isso. isso é legal Passou. para Eu vejo, quebrar, né? eu vejo Oficina G3, né? Apanhou muito, cara. Eu nossa. amo eles. Eles apanharam muito das igrejas, né? Muito. Nossa, rock é do diabo. Rock and Nossa, é roll. verdade. Cara, da hora. O nosso produtor, ele curte muito rock. Eu Então, amo ele, também. ele ama. Então, a Andressa também gosta, sabe? Eu também gosto, né? Eu escuto bastante aí. E rap também, eu gosto mais de rap. Família. Eu tô gostando de trap agora, tá? Porque tem trap gospel. Tem, verdade. Eu gosto, Muito legal. eu gosto muito. O Fabinho curte bastante rap. É, né? eu Verdade. gosto. Não Eu sou tem doido cara. pra trazer um. Mentira. Nossa, eu gosto. Vixe, eu escuto rap todo dia. É Cristão. sério? É. Cristão, olha lá. Tem um cara que eu sigo, ele do Paraná, do nada, achei na internet, eu gostei dos rap dele, né? Chama Tiagão. Que dia vamos trazer o Tiagão? Vamos trazer o aqui? Tiagão. É, você procura Ele é lá top. os rap assim que Ele- pregam o ele- evangelho mesmo. ele- É pra galera da barra pesada. Que legal. Fora o testemunho dele, Fora né? o Já foi testemunho. preso, Conheceu Jesus dentro da cadeia. já foi de Uau. gangue e tal. É. É bem Tá vendo que pesado. Deus- Ele não Deus fala pega gangue, ele aqueles. fala. Como que chama? Alcateia. 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 É. Tem Alcateia. Tem uma música Alcateia 1, 2 e 3. Ei, Tiagão, se um Nossa, dia esse eu vou áudio chegar procurar. em você. Chegar em casa aqui. Nossa, mas Não, eu ele é gosto. top. Eu amo essas histórias. Da hora. Nossa, você para pra ouvir a letra, é muito profunda as letras Eu da música dele. acho que eu vi no nossa rede vizinha, eu vi alguns vídeos dele, que ele canta assim, meio falado, sentado, Isso, é. pregando. Eu mostrei pro Will, eu acho. Eu falei, olha É do que Paraná. Ele mesmo. Eu acho que é ele mesmo. Bem magrinho. Cavanhaque. Ele Mesmo. Cara, que palavra. O cara palavra. Ele é top. canta a palavra. Isso. Palavra. Isso é muito difícil de encontrar hoje em dia. Ele é bem Muito difícil. Mas tem, né, É. os outros aí que é mais famoso, mas eu me identifiquei bastante com Que ele. legal. Pegando esse gancho aí da música, né? Isso. A gente sabe que você é ministra, né, de louvor, já vem ministrar na nossa igreja, né? Verdade. Tá com saudade, né, Fabinho? É mesmo, que É. eu Faz de tempo, hein? novo. E deu uma pausa, né? Sim. Tal, e aí? Conte mais sobre isso. Como é que tá essa questão? Você quer água? Quer água aí? Não, Acabou, tô tem? tranquila. Tá de boa? Tô tranquilíssima. Então tá bom. Então, gente, o Ministério de Louvor na minha vida surgiu muito. Não vou contar, desde a fundação dos tempos. Desde os eu já falei. corinhos. Desde os- Você era regente na Assembleia? Já foi regente? É mesmo? Que legal. Essa vergonha eu já passei. Que começa assim, quem vem na Assembleia sempre foi regente. que é regente? né? Gente, filho de Regente- pastor faz tudo na igreja. Eu não sei o que é regente direito. Eu sei que as irmãs ficam cantando lá e fica. Você né? acredita que hoje, olhando de fora, eu fico pensando, pra quê? Não tem sentido, mas tudo bem. Precisa ter uma pessoa conduzindo e tal. Gente, o pessoal da Assembleia tá me assistindo. Eu amo vocês. Sabe, eu só tô falando porque é engraçado. Eu passei na pele. Mas, filho de pastor tem que fazer tudo, né? Sim. O meu pai canta. O meu pai é um tenor, assim, surreal. Ele canta. Eu cantava na igreja desde pequenininha, né? Então, eu sempre tive muita palavra sobre cantar. E eu odiava cantar. Sério? Porque o meu timbre é muito diferente, né?
E a gente, no mundo gospel, assim, eu não tinha uma pessoa... Eu canto mais grosso. Então eu ficava meio assim, eu achava horrível a minha voz. Horrível, horrível. Pra eu aceitar cantar, foi um trabalhar dentro de mim, assim, mas eu amo, assim, hoje em dia eu tenho um relacionamento muito bom com a música. Eu tinha uma barreira muito grande, porque uma vez uma pessoa infeliz chegou pra mim e falou assim: nossa, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente escuta dentro da igreja. É verdade. Eu era adolescente e uma pessoa falou assim pra mim, eu tinha acabado de solar na Assembleia, que tem uns solos, né, que canta com microfone, e eu já era muito insegura com isso. Aí essa pessoa falou assim pra mim, falando no culto: olha, não fica se achando não, que tem gente que canta muito melhor do que você. Falou isso. Pra que falar isso? Não, Fala pra eu mim. não sei pra quê. Já falaram umas vezes assim pra mim, não pra cantar, porque pra cantar, né? Não, mas já No falou. Ministério de Canto. Já falou, pra que fazer isso? Você não serve pra isso. Pra que a pessoa vai falar isso, gente? E Porra. aquilo ficou no meu... A pessoa não deve nem lembrar mais disso, mas aquilo ficou... Me criou um bloqueio tão grande que Ai. eu só fui ser curada... Raiva santa. Mas eu creio que é o Agora. próprio Deus que permite, pra nos amadurecer. Sim, também. Pode ser, mas Mas é que eu acabei deixando de fazer muita coisa. Sim. Lá na igreja só tinha eu que cantava. Ai, gente, era muito escasso. Só tinha duas meninas que cantavam lá na minha igreja, antiga igreja. Uma saiu, ficou eu. E aí na Assembleia era assim: quem quer ter oportunidade? Já quer, vamos cantar? Aí eu... Tá bom, vamos. Eu não tava nem preparada, mas tudo bem. Então eu criei meio que um trauma de cantar pra mim. Era, meu Deus do céu. Então eu fui superando isso. E depois que a gente mudou, foi pra Família da Fé, a gente conheceu o pastor Tiago, que ele chegou e montou o ministério que era a Usina Music, né, antiga, que era eu, Danilo e a Vicky, que inclusive fiquei sabendo que ela vai vir aqui. A Vicky é demais, eu amo ela. E ela é minha amigona, assim, minha parceira. E aí a gente foi ministrando, desenvolvendo tudo, até que eu engravidei. E aí eu tive que saber lidar com isso. Eu já não estava aguentando. Eu fui até o 9º mês. Não, até o 8º mês cantando com o Tito na barriga. Nossa. Com o Tito apertando meu diafragma, assim. Querendo sair. Querendo sair. E eu entendendo, não. Só que pra mim, o Ministério de Louvor, eu sempre falo pra todo mundo, assim, não é algo que eu falo, tem gente que fala assim, não, é minha vida. Se eu não cantar, se eu não ministrar, não, ministério... Não, pra mim é muito natural. Tipo assim, eu tô no ministério, tá ok, eu vou ministrar. Se eu não tô, eu sei que eu tô servindo ao Senhor da forma que eu posso. Então, pra mim, não é... Se eu não estiver no Ministério de Louvor, eu não estou no meu lugar. O Senhor me colocou aqui, eu vou cantar os 4 cantos da terra, que sempre entregam alguma palavra desse tipo, né? É. Não, eu sou muito madura nisso. Se eu tô lá, eu sabedoria faço. Se tem outra pessoa faz. Então, eu não tenho essa neura de eu preciso estar... não, eu... Pessoa ministra e você fica com ciúmes. Eu amo, não tem isso, né? Não, é uma coisa Ai, que eu acho legal. A gente desenvolveu, eu, o Dani e a Vicky desenvolveram muito uma conexão de família. É muito gostoso. As pessoas levam muito fardo na hora de ministrar. É um negócio sério e tal. É um momento gostoso. A gente tá adorando a Deus. A gente tá em Top, família. meu. A gente tá com o corpo de Cristo. Tem que ser leve, não tem que ser uma coisa pesada. Então, eu tomei isso pra minha vida. Então, assim, se for para eu estar, eu vou estar. Eu vou estar lá com todo o meu coração. Só que eu entendi a fase que eu tô. Então, pra mim, se eu não tô... Eu tenho isso desde sempre. Se eu não tô com o meu coração naquilo, eu não faço. Eu prefiro não fazer 100% do que fazer meio. Sim. Então, como eu estava passando nessa fase, a minha empresa está precisando muito de mim. Então, a gente está amadurecendo ainda, estruturando. É uma empresa muito nova, a gente não tem nem 3 anos ainda. Então, tá caminhando, a gente é um bebê. Então, eu entendi essa fase, que eu preciso estar longe. Eu não fico com raiva, assim, achando, nossa, eu tenho que cantar se eu não estou cantando. Não tenho isso. Então, eu sei o tempo que eu estou. A hora que o Senhor... não tô ministrando agora, né? Não porque eu tô de banco, tá, gente? As pessoas têm esse termo, assim, não tá ministrando porque eu tô em Você tá pecado. respirando, buscando Deus, né? Buscando o Senhor. As pessoas acham que tem que estar fazendo tudo o tempo Não. todo, freneticamente. Não é assim. Tem um tempo certo, né? Eu levo as coisas muito na leveza, que nem... Isso. Então, vai acontecendo. Então, no momento, eu conversei com o meu pastor, eu tava ministrando lá na igreja, só que eu conversei com o pastor e falei, pastor, tá muito pesado pra mim. Meus filhos, eu tô tendo que sair... Porque quem ministra tem que sair muito mais cedo de casa, tem ensaio. Exatamente. E o Tito, ele vai pra creche, então ele chega muito cansado. A Lia precisa muito de mim, tava muito frio. Então eu entendo a fase que eu tô. O Senhor tá comigo, o Senhor ministra comigo, eu canto lá na minha casa, eu faço lá minha ministração lá. Porque
antes da gente ministrar para a Legal. igreja, a gente tem que ser ministrado, né? Ah, sim, Vaso vazio importante não derrama isso. nada em lugar nenhum. Uhum. Então a gente tem que se encher. Então eu sou zero preocupada com isso. Então eu estou na minha fase, que eu estou cuidando da minha família, meu ministério é esse, eu canto. O Tito agora tá amando cantar. Olha, Ele tá que numa legal. fase, ele pega a Bíblia dele e fala: mamãe, vamos cantar Jesus, que é uma música que ele canta, o nome dele é Jesus. Eu tenho que cantar legal, essa que música bonito. 1 milhão de vezes. Então ali é a minha ministração. Lá tá sendo o meu ministério. É o seu assim. ministério, né? É o meu ministério. Eu entendi isso. Então, eu estou nessa fase, ministrando para os meus filhos. Tá certo, é isso aí mesmo, Raquel. E como que, pegando esse gancho aí, né, de filhos, né, e como que você tem feito para fazer com que o Tito já entenda que Jesus é o dono da nossa casa, é o dono da nossa vida, é o dono de tudo? Como é que você vai semeando isso? Então, cara, isso é uma coisa que pegou pra mim, porque a gente se compara muito com outras mães, né? A maternidade é uma coisa muito assim de comparação. É muito ruim isso, a gente tem que quebrar muito isso. Aham. Então eu via as outras mães com os filhinhos adorando, Instagram, você vê lá, e o Tito assim, só quer saber de bagunçar, só quer saber de rolar na igreja, brincar com o carrinho dele. E eu, meu Deus, como é que eu vou ensinar ele isso? Então assim, eu entendi, ele começou a se interessar agora. Que Então, legal eu isso. achava assim, ai, meu filho bebê, eu vou ficar lendo história pra ele. É legal, mas ele não tá entendendo nada. Criança, Se você né, vai. bebê, né? Só que o exemplo é tudo. O exemplo é tudo. Dentro de casa, essa música que eu cantei agora, ele começou a pedir, quando eu tava lendo uma historinha pra ele, de um jeito que eu aprendi a ler, que a gente aprende a ser mãe, né? A gente não nasce mãe. A gente aprende. Eu comecei a ler, assim, fazendo vários teatros pra ele. E aí eu comecei a falar de Jesus, e eu pensei, eu vou fazer ele gravar o nome de Jesus cantando uma música. E foi aí que ele foi pegando. Então, assim, não é uma coisa que, assim, você vai falar pra ele, vai fazer uma pregação pra ele vai entender. Não. Você tem que ir no tempo do seu filho, vai vendo por onde que ele presta mais atenção. Ele gosta mais? O que ele gosta mais? Ele gosta de desenho? Vamos começar a desenhar, fazendo uma história, contando a história pra ele. Ele gosta de música, meu filho gosta de bateria. Então eu coloco umas músicas da legal. Hillsong lá pra ele ouvir, ele quer tutu. E agora ele fica pedindo pra eu comprar um tutu pra ele. Eu moro num apartamento desse tamanho, meus vizinhos vão amar. E aí, o tutu. Então a gente vai introduzindo aos Aguenta aí, poucos. vizinhos. Entendeu? A gente tá fazendo essa educação. Sim. Educar os filhos é um processo. Tanto na igreja, e é tudo pelo exemplo. O exemplo é a melhor coisa. Se dentro da sua casa você não faz, não queira que quando você chega na igreja, todo mundo olhando para sua família, seu filho esteja lá adorando ao Senhor. Porque ele não aprendeu isso dentro de casa. Sim. Então as pessoas têm muito esse problema. Acha que a igreja vai ensinar tudo. Não. Vai chegar lá na dentro salinha de das casa. crianças, as tias vão se virar. Não. Se ele não tem um exemplo dentro de casa, meu pai e minha mãe não faz, Isso aí, verdade. eu vou fazer por verdade. quê? Entendeu? Então, a gente usa muito do exemplo. Hoje, estamos nessa fase de que agora a gente lê 3 histórias, mas ele só quer ficar na de Zaqueu em cima da árvore. Uhum. Tá sendo um processo para ele sair da história de Zaqueu. Ih, Mas é um processo. É O educando. importante é que ele tá Isso. gostando, tá se Ele interessando. tá Né? gostando. E você acredita que é uma peculiaridade de cada criança. A gente fiz uma vez isso, que eu falei, Tito, vamos mandar beijo pra Jesus pra gente dormir? Olha pra você e vai, beijo, Jesus. Ai, que legal. Um dia, eu fiz isso uma vez, um dia eu tava assim, a gente acordou cedo e tal, e aí eu tava lá no quarto fazendo algumas coisas, trocando a Lia, aí eu vi assim pela porta pra ver onde que ele tava, né? Ele tava assim, ó, na sala, beijo, Jesus. Nossa. Então assim, cara, o exemplo. Nossa, É. que legal. bacana. Então não adianta a gente querer obrigar, Forçar, né? barra, Obrigado, né? Vai ensinando. A minha esposa também ensina bastante minhas 2 filhas, né? Tem a mais velha, que vai ensinando, né? Porque minha esposa já veio de um berço de evangélico ali, aprendendo. Eu já não, já converjo com E a- 17, 18 anos. E a Stephanie tem o dom para Tem. o ensino, né? Ela é professora, né? Isso, Nossa. professor. Então, assim, Muito bem, né, esse nome. tem ela trabalha na creche, aí tem que, com as filhas, nossa, é bem diferente, ela faz uma coisa assim espetacular. Eu só olho assim, ô glória, aleluia, Eu- casei com a pessoa certa. Eu e a Mi, a gente mudou recente, né? De casa. E a gente tá sem mesa.
em casa, né? E uns dias atrás a gente se incomodou com isso, né? Parece que Deus está, tipo assim, vocês precisam de uma mesa, né? De uma mesa em casa para poder sentar e ter aquele tempo em família, sabe? Você acredita que a gente também tá sem mesa? É, Olha como é uma coisa. Eu acredito que esses últimos tempos, coisas estão sendo restauradas nas famílias. sim. Tem coisa muitas coisas que acontecem de ruim, mas acho que as pessoas focam muito nas coisas ruins. Mas as famílias têm voltado a ter costumes que eram tão bons. Acho que Deus tem restaurado essas coisas. Isso. De sentar na mesa, de comer olho no olho. Olho no olho, deixa o celular de lado, vamos sentar, vamos, a família, o alimento tá ali, vamos orar, entendeu? Então Eu acho nunca que tive esse costume. eu na acho que minha a gente família. precisa restituir essa questão de mesa, né? De mesa. Pessoal, e tem muito ministro por aí no Brasil falando sobre isso, né? Sim. Falando sobre mesa, igual o podcast. O podcast nada mais é pessoas na mesa trocando ideia sobre o reino de Deus. E olha que coisa boa, né? Aqui não é só tu trocou o cenário aqui, mas Ó, nos outros você nem era percebeu, mas já passou 1 hora e pouco. Meu aqui. Deus do céu, Sim. fala demais. Entendeu? Coitado de quem vai cortar esse. Entendeu? Não, Então mas- o pessoal tem, com o podcast, o pessoal tem acesso àquilo que as pessoas não tinham, que era o tempo de mesa, que é Tempo onde de saem mesa. as maiores pérolas, né? Isso. É. Eu fui aprender esse momento de mesa, né? Depois que eu casei. Aí eu vi a família da Stephanie. Porque não era uma cultura na Porque sua não família. era uma cultura. Aí eu fui ver eu, como morei junto muito com a avó, né? Colocava comida no prato e ficava lá. Ia pra sala. Sim, Ia pra na frente da sala, né? televisão. Tinha 3 mesas na casa. A minha mas- família também era assim. Sempre foi assim. E Então- uma cultura. Mas é que uma coisa que a gente quis gerar novo. Não é porque a gente veio de uma cultura assim que a gente tem que replicar isso na nossa família. Sim. A nossa família agora é outra. Coisa que a gente tá fazendo também agora, a minha família também, total. A minha família é uma gritaria na minha casa. É um gritando, um lá na cozinha, outro na sala. E come em qualquer lugar, tudo. Não é porque, assim, é gostoso lá na cultura, mas Tem que ter um essa momento. momento de sentar, de, sabe, ter. conversar, Aham. olhar no olho, é importante. E eu tô vendo mesmo que essas coisas estão voltando. Eu e o Will, a gente tem restaurado também isso na nossa casa, ensinado. Aproveitando que a gente tem os nossos filhos, a gente pode ensinar isso, coisa que ele não teve e eu não tive. A gente tá voltando o Natal, sabe? Pra ser um momento gostoso, da nossa família. Sim. Ensinando pro Sim. Tito. Pro Tito é Natal o ano inteiro, porque ele ama o Ho-Ho Noel. Tem que ensinar pra ele. Ixi. Ai, meu Deus, gente. É cada gafe. Na escolinha da igreja, a professora estava falando sobre o Natal, o nascimento de Jesus, tudo. E que não era sobre o Papai Noel. Meu filho gritou na sala: Ho-Ho Noel! Eu amo Noel! Não. Mas onde ele viu isso? Propaganda de televisão, às vezes, né? É. Que é escolinha. Ah, assim. mas Ele, vê, ele não tem fica o dia jeito. inteiro Vê. escutando música de Papai Noel. Ele acha. É porque Ah. eu acho que é tão mágico aquele momento. Aham. Ele se encantou, entendeu? Só que, né, aos poucos Não, mas a gente aos vai poucos. trabalhando. Eu Não demorei pra existe. aprender que Papai Noel não existe. Demorei muito. Pra Falda mim, do, falda do dente não existe. É seu pai que tira o dente lá e põe. Não, Cara, eu que não tinha raiva. dinheiro nenhum embaixo do meu colchão. Era tudo Nunca achei engano, nenhum dinheiro, nenhum. É. Tinha uma moeda lá, assim. Olha, a fada do dente existe mesmo. Ai, meu. Brincadeira. Mas né? é coisa que é cultura, né? Cultura, isso. Cultura que- você constrói, né? Isso. Tem que ser desconstruído e é difícil. Porque é Nossa. hábito, né? É. Porque é hábito. Então eu vejo que Nossa. coisas simples têm se perdido. Questão até de você chegar no mais velho e pedir a bênção. Nunca tive isso. Na família Então, do Will. Você entendeu? É assim, A eu questão- fico Pra mim é até- difícil. A questão pra de, mim é de, difícil. de você chegar numa escola e ver um aluno respeitando um professor, que hoje você não vê, você vê aluno batendo em professor. Nossa. É bem complicado. Aluno cara. desrespeitando o professor, então você vê que valores estão sendo perdidos. Perdido. Mas Né? tem, às vezes também, Billy, nós comentamos aqui, tem valores reconstruindo também. Isso. Sim. Né? Tá sendo reconstruído. Vai ser difícil. Vai ser muito difícil. Né? Uhum. Para a humanidade ter esses valores reconstruídos, assim, sentar na mesa, pedir benção pro pai, benção pra mãe, benção pro tio, pra tia. Pra avó, pro Entendeu? vô. Pro vô. Então, mas quem sabe?
Uhum. né? Que tá, É. eu acredito que está sendo reconstruído, sim. Eu acredito Bem, também. bem difícil, Porque mas a Bíblia está sendo. fala, né, que nos fins dos tempos, o coração dos filhos se voltaria aos pais. Então, aos pais. Isso. e eu acredito que essa geração tá agora começando, mesmo que o mundo jaz o maligno, né? Não tem jeito a gente falar assim, que é muito bom, tal. Não, tem maligno. Mas eu acredito ainda que tem uma geração que tá olhando para os mais velhos, tá querendo Sim. sentar e aprender, e os mais velhos estão olhando. Porque, por exemplo, Exatamente, a minha isso. família não tinha essa cultura. Abraçar, falar eu te amo, eu não consigo abraçar o meu pai e falar eu te amo, porque eu não tive isso. Então, mas depois que eu tive filhos, eles me abraçam tudo, falam eu te amo, eu fico, eu te amo também. Eu tô forçando a desenvolver isso. Mas quando eu tive filhos, que eu tive a minha família, que eu tô criando essa cultura com a minha família, os meus pais estão fazendo isso na casa deles. Então Tá sendo sabe? por exemplo. Por exemplo, uma coisa. Então a gente tá vendo. Tem muita coisa que acontece de ruim, mas tem muita coisa boa também acontecendo. Tem, Então tem. é muito legal ver isso. E eu acredito muito que essa geração não está muito perdida. perdão, muito Isso. também, assim, perdão sendo liberado, né? Na Perdão minha falado. casa, na minha casa também foi da mesma forma, que meu pai ele sempre foi muito duro e minha mãe nunca foi de expressar que ama, tal. Então, consequentemente, você se torna uma pessoa desse jeito, entendeu? É um bloqueio, né? Então, É isso. agora na família da Michele, se você vê a união deles, abraça, beija, e eu te amo. Ai, meu bem, preciso ir lá pra Goiás ver minha tia. Eu vi falei, ela "Não." falando, tá tudo Falei, nossa, desesperado. meu bem, Estranho. nossa, que conexão é essa com sua tia? As minhas tias tá lá do outro lado, eu nem telefono, Ixi, nem eu nada. vou na casa delas. Entendeu? Velho. E eu falei assim, não, é por causa do contexto. Elas vão ver. E É mora porque- aqui no bairro, viu? É por, dia causa, que eu não- é por causa do contexto que a gente é criado. É, Então a gente aprende a ser mais duro. Então a gente vai apanhar mais para aprender, né? Ainda mais que eu tenho convicção do chamado pastoral. Eu falei, Senhor, como é que eu vou ser um pastor sendo que eu não consigo me expressar, não consigo abraçar, eu não consigo falar que ama, entendeu? nossa, eu totalmente quebrado, porque a gente escutou, não sei, alguém falando isso que tocou muito no nosso coração e mudou a forma como que a gente vê o pastoreio, né? Falou que o Isso. pastor tem que ter o cheiro da ovelha. E Isso. ele tem o cheiro da ovelha porque ele tá tão abraçado Tá com a tão ovelha conectado, né? que ele fica com aquele cheiro na roupa dele. Então, como é que a gente quebra esse bloqueio, né? Porque a gente tem um grupo do podcast, eu até mandei brincando lá, que eu falei assim eu falei assim, gente, eu amo vocês demais, né? Brincando com eles, mas era uma verdade, tá sendo uma verdade. Tipo, e ainda Sim. falei, gente, eu tô muito mole. Deus tá me quebrando. Porque fosse algum tempo atrás, eu não faria isso. Uhum. Entendeu? Não me declararia dessa forma, né? Então eu acho que é Deus. É que os nossos pais foram criados com um tapa na cabeça, né? Isso. Tipo assim, vai pra lá, moleque. Nada de abraço. Ô, tá chorando, você é macho. Homem não chora. Aí você chega diante da presença de Deus, você é uma manteiga. Não, e a palavra de Deus fala totalmente isso. Você tem que se quebrantar na presença de Deus. Isso. Tipo assim, não chora. Não. Não tem como. Eu fico imaginando os discípulos andando com Jesus. Se fosse eu não conseguiria. Tipo, eu ia andar chorando em todos Todo os lugares. tempo. Cara, vixe, verdade. Eu sou chorão. Qualquer coisinha assim, que enche de lágrima mesmo, eu não tô nem vendo, eu choro mesmo. Às vezes em pregação, né, como que eu tô ministrando, eu ministro mais pros jovens, então, né, Billy? Todo mundo ficou olhando, Fabi vai chorar, Fabi vai chorar, aí tu cai a lágrima. Aí eles dão risada e ficam emocionados junto comigo também. Eu choro quando o William Né? chora. Ah, Porque homem chorar é tão raro que eu me Mas emociono vendo homem chorar. gostoso. Eu também choro bastante. Eu choro Tem bastante. que chorar mesmo. Isso que aí. Esse negócio de que o homem não chora aí. Fabinho, o papo tá muito Tá bom. muito bom, mas temos que acabar, sério. Senão o pessoal pega no nosso pé, né? Nossa, coitado do editor. É assim perdoa. mesmo. não, Mas tranquilo. Amei muito estar Raquel, aqui com vocês. muito obrigado, Raquel. Olha, só te agradecer você ter confiado na gente. Muito obrigado. Ter viu? sentado aí umas horinhas. Nossa, passou tão rápido. Eu Passa que agradeço rápido. pela confiança, pra eu não falar nenhuma coisa errada aqui. É isso. Então, Foi muito bom. Só queremos que você fala só mais alguma coisa, uma palavra. Né? Olhando para aquela
câmera 2. 2. Fala uma palavra para Isso. as pessoas que estão nos assistindo aí. Olha, gente, o que a gente está comentando aqui sobre essa geração que os filhos estão voltando a olhar para a geração antiga, que eu quero falar que há esperança, e a esperança é Jesus Cristo. A gente, às vezes, se entope tanto de notícias ruins, de palavras ruins, que a gente esquece que o nosso Senhor e Salvador, Ele vive. Então, a nossa esperança vive. Então, eu quero declarar sobre a sua vida hoje, se você está pensando que não tem jeito para mais nada, que o Senhor Jesus te dê esperança hoje. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e é o nosso combustível para viver. Então, eu declaro a esperança sobre a sua vida. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. E um É livro? isso aí. E o livrinho? Um Olha. livro maravilhoso que eu indico super. Não tem a ver com criatividade, mas ele desenvolveu muita criatividade na minha vida, que ele se chama Quando o Céu Invade a Terra. Ele é incrível, ele trouxe uma verdade sobre o céu, sobre o sobrenatural de Deus na minha vida que eu nunca tinha visto e mudou totalmente o meu relacionamento com Deus, a minha forma de ver Ele como o meu pai e o meu amigo. Então, é muito bom. Eu indico muito. Você lembra do autor? É o Bill Johnson. Ah, Bill Johnson. Top. nossa. Então é top demais. Eu acho que eu vou ver esse livro aí. Pessoal, estamos encerrando. É tá? isso aí, pessoal. É isso aí. Tem um QR Code aí para você nos abençoar, certo? Qualquer oferta para continuar esse projeto, né? Amém. Que Deus possa te abençoar também. Quero agradecer os nossos apoiadores, ok? BIM Barbearias, barbearia do Billy, viu, Raquel? Eu já tinha falado? Não falou. Não, eu escutei no outro podcast que eu tava vendo. Tá. É. Nossa, você escutou inteiro, então. Não, foi no Não fala no começo. começo? Falando no começo, né? É Capim verdade. seco. É É capim isso seco, aí. não é capim molhado, é capim seco. Capim seco, é coisa profissional ali, viu, Você Billy? quer decorações do seu casamento, do seu aniversário, não importa. É isso aí, Eu vou gente. colocar a Mai Decoração Brand aí, ó. Ô, Glória! Ai, A produção do apoio. podcast é capim seco, filho. Não é coisa de brincadeira. É MM Fotografia e Cinema. Se você quer aí fazer fotografia, né? filmar o seu casamento também. É isso aí, MM. É show de bola. Chips Life, nosso amigo Rafa, É isso aí, ó, a camiseta aqui. camiseta ali, né? Isso. E Souza Consultoria Proteção Veicular. Se você precisar, Isso. Ele entre trabalha em junto com a contato. Copperlink, então é um cara bem legal, né? Em breve, o quê? em breve, My Brain. Ô, louco. My Brand. Olha, Senhor, abençoe. Ô, glória! Deus é bom. Que legal. É isso aí, vamos encerrar, pessoal. Que Deus abençoe. Não pode faltar. Nos segue em todas as redes sociais. Segue a nossa irmã Raquel. É verdade. Ela vai tá falar o arroba. Fala, arroba. Raquel H-M-I-A-A. E também a empresa dela, gente. Não deixa de seguir. Como é que é? My Brand. Fazer o merchan My aqui, né? Brand. My Brand. Ô, A glória. melhor empresa de comunicação. Eita, Ó. glória. É isso aí. Que legal. Nos siga, gente, no Siga, gente, TikTok, compartilha, né? Orkut, Orkut é Nós top. tem Ou é o tudo. mais a rede social mais top, cara. Facebook, YouTube. Se inscreve, pessoal. Brincadeiras à parte, mas se inscreve, gente. É isso aí, pessoal. Que Deus abençoe. Compartilha. Beijo. É isso aí. Tchau. Valeu, galera. Beijo. Falou.